E aí, como é que você está? Eu sou Daniel Gontijo, professor de psicologia, doutor em neurociências. Este é mais um vídeo do quadro Papo Cético. E eu estou aqui hoje com o grande Bruno Diedrix para a gente conversar sobre a Congregação Cristã no Brasil, ou CCB. A gente vai falar um pouquinho aí de algumas polêmicas, algumas tretas envolvendo, por exemplo, como as mulheres são tratadas, alguns mecanismos para poder fazer com que as pessoas não abandonem essa religião. O Bruno tem feito um trabalho fantástico no canal dele, que é Fora da Caixa. Daqui a pouquinho ele pode falar um pouco sobre o propósito, o que tem sido, o que ele tem visado, né, com os vídeos que ele tem feito lá, principalmente sobre a CCB, mas também às vezes leva pessoas de outras religiões. Então, hoje o foco vai ser falar um pouco sobre algumas coisas que giram em torno dessa religião aí. Bruno, só um minutinho antes de te apresentar, vou só agradecer aos novos membros aqui do canal. Inicialmente aqui, vamos lá, Camila Kraus Pinhar, obrigado por ter se tornado membro, né, de quarta-feira passada para cá, o Antônio Zílio, Rodrigo Santana, Jéssica Moreira, Guilherme Amaral, Rogéria, Agda Andrade, Carol Fiorito, foi uma galerinha boa aí, eu acho que quarta-feira passada eu fiz uma live sobre psicologia baseada em evidências, apareceu uma turma nova aqui, então obrigado aí aos novos membros, valeu por apoiarem meu trabalho de divulgação científica e reflexões críticas sobre religião e pseudociências. Se você quiser se tornar membro também, tem um botão aqui embaixo, dê uma clicada depois para ver os benefícios, são várias coisas bem legais. Deixei aqui embaixo links para livros que têm relação com o tema aqui de hoje, religião, ceticismo, pensamento crítico. Link também para camisetas científicas, que eu tenho uma parceria lá com a Use Ciência. Vou ministrar um curso em breve sobre saúde mental e religião. Eu acho que eu deixei o link aqui. Se não tiver deixado, eu vou deixar aí mais tarde, depois da live aqui com o Bruno. Se você quiser mandar um super chat com uma super pergunta para o Bruno, fica à vontade, que aí sua pergunta, seu comentário fica em evidência aqui e a gente pode falar a respeito disso. Além daqueles temas que eu falei, né? A gente vai falar sobre profecias também, proibições, algumas tretas sobre arrecadação aí de grana para a igreja, dentre outras tantas polêmicas que o Bruno está levando, né, e discutindo muito bem lá no seu canal. Eu falei, cara, vamos lá conversar comigo, porque o pessoal já pediu, viu, Bruno, para trazer alguém aqui, um ex-membro da CCB, que é o seu caso, né, você ficou 20 e poucos anos nessa religião, saiu com uma visão mais crítica, embora você continue sendo um cristão desigrejado, né? Você me corrige depois, mas é aquilo que eu Isso. entendi a partir de seus vídeos lá. Então, acho que vai ser muito bacana esse papo e muito obrigado por ter aceitado conversar aqui comigo hoje, Bruno, e parabéns pelo trabalho que você tem feito lá. Tá bom, é um prazer, né, estar aqui com você, é uma honra. Eu passei até perfume para vir para a live hoje, rapaz. Que isso. Eu estou tão acostumado a estar do lado de cada da entrevista, né, porque, como algumas pessoas sabem, eu tenho um canal no YouTube chamado Fora da Caixa, onde eu falo sobre religião, comportamento, alienação religiosa, e eu tenho uma podcast de segunda a sexta-feira, geralmente eu sou um entrevistador, né? Eu trago as pessoas, né? Cheguei até a convidar você certa vez. Então, assim, é diferente, né? O feeling é diferente, o emocional é diferente. Então, eu quero agradecer a você, eu sou seu fã, eu já falei isso para você no particular. Eu estou sempre aqui no canal com você, assistindo todos os seus vídeos. Eu consegui trazer a Letícia aqui do seu canal. Quando eu assisti o vídeo seu com ela, eu levei ela para o meu canal. Foi incrível. Letícia, pô, pessoa Letícia, incrível. Enfim, excelente, ótima mesmo. ela, Que gente legal. boa, de qualidade. O Tiago, né? Enfim, e outras pessoas que eu já assisti aqui também. Então, para mim, o Daniel, é uma honra. Para mim é uma honra estar aqui no seu canal, tá bom? Muito obrigado aí pelo convite. Espero que eu possa colaborar, com a proposta daquilo que você realmente quer com esse bate-papo. Eu não tenho dúvida, Bruno, assim, pelos conteúdos do seu vídeo, cara, você tem um repertório muito bacana. Você que é graduado em psicologia também, né? Eu acabei descobrindo depois. Tem alguns vídeos que você faz, algumas análises interessantes, comportamentais, referentes a comportamento de membros, anciões, enfim. Acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso também. Então, assim, queria reforçar, deixei aqui embaixo o arroba, tá, para o canal lá do Bruno, que também é escritor, já escreveu um livro sobre a CCB também. Não sei se é uma ficção baseada em fatos, né, Bruno? Depois Esse você. cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Ah, legal, legal. Vou querer um exemplar depois, hein? Fiquei Ele, interessado, fiquei curioso. Johnny, Johnny, olha só. Uma história. Ai, embaçou, tá? mas eu leio aqui, ó. É uma história na congregação cristã no Brasil. Acho que é isso. Isso. Legal. Bom demais, Bruno. Cara, então assim, eu queria começar por um ponto bem básico com você,
porque eu, como muitas outras pessoas provavelmente que estão assistindo esta live, vão assistir depois, não temos muito conhecimento sobre a CCB. Eu comecei a entender um pouquinho da pegada porque a minha sogra foi num culto, numa reunião com uma amiga dela, certa vez, ela fez uns comentários assim que achou muito diferente, que ela é da linha Batista. E mais recentemente eu comecei a acompanhar seu canal, né? Você me convidou para uma live, espero que ocorra em breve. A gente acabou não acertando as datas, né? Mas espero que em breve a gente bata um papo lá no seu canal também, né? No podcast. E aí eu comecei a conhecer, a entender um pouquinho a pegada da CCB por agora, graças ao seu trabalho. Mas considerando que tem gente que nunca ouviu falar da Congregação Cristã no Brasil, queria que você explicasse um pouco da doutrina, como que é o culto, qual que é a proposta, se é uma vertente evangélica, se não é uma vertente evangélica. Qual que é a proposta da CCB e como é que ela se diferencia de outras religiões cristãs aqui do Brasil? Acho que é um bom começo. Ela é uma igreja que ela tem uma roupagem evangélica. Quando você olha para um membro da Congregação Cristã do Brasil, você vai ver o cara de terno, você vai ver a irmã de blusinha comprida. Então, esteticamente, você tem a aparência de uma igreja que seria evangélica, estilo, por exemplo, Assembleia de Deus ou as outras igrejas similares. Então, ela está dentro desse campo, dentro desse universo, e doutrinariamente ela tem um universo próprio. Você tem uma igreja que tem um próprio universo, é uma igreja que é bem complexa de você compreender, estudar. Ela tem algumas similaridades com a Testemunha de Jeová. Inclusive, eu já trouxe anciãs da Testemunha de Jeová para fazer entrevista, e eu lembro que nas lives eu fiquei perplexo com a quantidade de pontos idênticos, né, da Testemunha de Jeová, por exemplo, com a Congregação Cristã no Brasil. Um dos pontos característicos da Congregação Cristã no Brasil é a questão do exclusivismo. Ela é a igreja, né, que em 1910, que também é uma farsa, né, mas segundo a retórica dela, em 1910 Deus iluminou e falou assim: rapaz, Luiz Francisco, você vai sair agora pelo mundo e você vai pregar o evangelho que desde que Cristo morreu e foi para o céu não é mais pregado. Então você vai lá em 1910, você vai pregar, e agora eu vou nascer a minha graça. A graça de Deus, a igreja que foi escolhida para ser a representante de Cristo da terra e salvar as pessoas que não são salvas. Entendeu? As pessoas que estão perdidas, agora você vai fazer isso. O que cai numa contradição muito grande, porque senão, como dentro do conceito evangélico, né, como uma pessoa poderia ser salva então antes de 1910? Você tem diversos pontos de vista aí para quem é do universo cristão, né? Lógico, a gente está falando isso. É uma igreja que ela tem uma das doutrinas mais duras e mais difíceis de lidar lá dentro. Eu não sei se eu respondo agora, porque talvez a gente já comece a cair em outras temáticas. Segura um pouquinho, então, só para pode ser que aí assim mas dentro da roupagem é mais ou menos isso, para você entender. É uma igreja que ela aparenta ser igual às outras, né, dentro da roupagem, mas doutrinariamente ela tem um universo próprio. Eu conheço diversos pastores que conhecem diversas igrejas, mas quando a gente fala de CCB, a gente tem que anular muito do nosso conhecimento externo para poder se introduzir a esse universo que é realmente único. Pois é, eu quero ver essa unicidade, então, aí, alguns exemplos. Mas antes, quando você fala de exclusivismo, você quis dizer que apenas aqueles membros da CCB, sim, conforme a instituição coloca, serão salvos. Aqueles de outras vertentes cristãs não seriam salvos, é isso? Exatamente. Segundo os estatutos da Congregação Cristã no Brasil, uma pessoa que ela não pertence à Congregação Cristã no Brasil em formato de frequentador, porque nem isso a CCB faz, ela não coloca os seus frequentadores como membros. Ela não existe membresia senão os líderes maiores, anciãos, cooperadores, diáconos. Esses são registrados com carteirinhas de membro. Mas fora isso, qualquer pessoa, você, 23 anos lá dentro, eu sou apenas um frequentador, então eu não sou membro. E quem não pertence, mesmo como frequentador a essa igreja, segundo os estatutos da CCB, ele não é filho de Deus, ele não é reconhecido como pessoa que será salva, ou seja, uma pessoa que deve ser destituída. É por isso que a CCB ela proíbe casamentos de uma mulher de lá com uma pessoa da Assembleia ou de outra igreja, enfim, essas uniões, ecumenismo, ela proíbe todos esses elementos porque ela alega que ela não precisa ou que ela tem os elementos suficientes para ser autossuficiente dentro de um evangelho. Eu contenho como igreja a verdadeira palavra, a verdadeira profecia, eu contei como igreja o verdadeiro método de culto,
né? Você tem um culto que tem três hinos, uma oração, você tem uma palavra, um testemunho. Então, eu tenho essa metodologia. Eu tenho o verdadeiro inário, o cancioneiro, né? Que as outras igrejas não têm, porque na minha igreja, o meu inário ele é a Bíblia cantada. Interessante quando a gente fala que a Bíblia é cantada, que se você desfaz, se você sai da CCB ou esse inário ele já não presta mais para você, você não pode doar para uma outra pessoa, você tem que queimar. Então, se é a Bíblia cantada, você não pode doar para uma outra pessoa, chega a ser um ponto de incoerência gigantesco, né? Você tem o sistema do véu, né? A Congregação Cristã no Brasil ela é muito conhecida dentro da sua estética pelo véu, o uso do véu. A mulher que não usa o véu, segundo a CCB, ela não está diante do poderio dos anjos e ela não pode falar com Deus, ela não pode orar. Fora as orações, que tem que ser de joelho, enfim, aí a gente vai se aprofundar nisso, a gente vai falar E aqui a esse noite toda. Viu? véu, Bruno, ele é usado só durante a reunião religiosa, durante o culto, ou esse véu também tem que ser usado no dia a dia, tipo no caso da galera muçulmana, que usa lá jihad, eu acho que é o termo deles, né? Ou não, esse véu as mulheres usam só ali durante a reunião. O véu, segundo a CCB, ele é uma forma da mulher ser recebida, ouvida por Deus, né? Em seu momento de oração ou momento de ligação com Deus. A mulher que ora e profetiza, segundo a retórica CCB, ela que ora e profetiza sem o véu, ela não será ouvida por Deus de alguma forma. Então, por exemplo, dentro do culto, as mulheres usam véu. Na sua casa, no seu dia a dia, ela não usa, mas se ela tiver que fazer uma oração dentro de casa, ela só faz oração se ela tiver o véu. Inclusive, se eu receber aqui na minha casa, como aconteceu diversas vezes, uma irmã da CCB, e ela passou ali na porta da minha casa, ela veio me visitar, ô Brunão, tudo bem? Entra na minha casa. A gente toma um café, alguém vira e fala assim, vamos orar. Ah, eu não trouxe véu, não posso orar. Entendeu? É assim que funciona. A CCB Entendi. ela tem isso como elemento. O véu praticamente é um objeto sagrado dentro da instituição. É um dos Uhum. objetos sagrados dentro da instituição. O homem tem alguma coisa assim, como a mulher tem o véu, o homem tem algo que seja sagrado ou não? Aí já é diferente. Não, mas, por exemplo, um homem orar de bermuda ou orar barbudo igual a mim é inaceitável. Né? Por eles é inaceitável. A CCB, não é que ela não admite. No rito de culto, se você entrar na CCB, você não vai ver ninguém barbudo. Então, esteticamente, eles têm um estereótipo, você tem um padrão. Você tem um ensinamento que diz, por exemplo, que o que prega, ou o que frequenta, o que é membro, ele não pode usar barba, porque na osculação, né, porque eles dão um ósculo santo, você sabe disso, né? Eles dão aquele beijo no rosto, o homem dá beijo no rosto. Na Ah, não CCB, sabia. na CCB a Aham. saudação ela é beijo. Mulher, quando acaba, ou quando inicia o culto, ou quando se encontra no lugar mais reservado, é um beijo no rosto. O homem é um beijo no rosto. Aí você tem um homem que não pode ter barba, porque senão você pode passar algum tipo de bactéria no rosto. Aí você é proibido de ter a barba justamente por isso. Mas eles não proíbem o bigode. Ou seja, o meu amigão lá, quando vem com aquele bigodão, parece engolir um passarinho, ele vem e te dá um beijão assim no rosto, você tem que tolerar. Enfim, é uma cultura, o Daniel, que ela é muito baseada ali na época de 30, na época de 40, anos 60, anos 50, ela é muito modelada a isso. Essa ideia, esse contexto de você ter uma igreja que, para o homem ser um cristão, ele tem que estar de calça comprida, você entendendo? Você observa, eu já fiz um vídeo, inclusive, sobre isso, sobre a forma que a CCB teve de absorver essa cultura dos anos 60, anos 50, e de como ela traz isso em forma de ensinamento, não é em forma cultural. Ela não traz isso como a gente acha melhor, ela coloca como ensinamento. Por exemplo, uma criança que vai estudar música, a CCB ela tem uma coisa muito legal, que é uma escola de música muito boa, muito forte, né? Orquestra. E quando uma criança de 10, 12 anos ela vai estudar nessa orquestra, eles proíbem essa criança de usar bermuda, porque senão essa criança ela estaria pecando diante de Deus, o que é contra o estatuto da criança e do adolescente, ou seja, é algo que realmente... E ela se manteve assim durante muito tempo muito vedada a esses pontos de reflexões e críticas, porque ela sempre foi, não tinha internet, não é que não tinha internet. Hoje, com essa explosão da internet, tem o meu canal, por exemplo, tem outros canais que falam sobre isso. Mas antigamente ela, quem detém o microfone, você sabe que detém o poder. Que outras proibições que existem, ou restrições, ou, digamos, normas de conduta que são diferentes, assim, tipo, música, é tranquilo ouvir música do mundo, outras coisas sobre a vestimenta, o que que você tem aí para contar para a gente de outras
regras e proibições? Uma mulher do Ministério, por exemplo, as mulheres na CCB, não respondendo já outras perguntas, é muito comum você encontrar elas no Ministério da Música, no órgão. E uma organista, por exemplo, ela não pode usar o brinco, senão ela é proibida de tocar. Ela não pode ter uma vaidade, não pode cortar o cabelo. A CCB proíbe as organistas de cortarem cabelo, de usarem brincos, de terem uma blusa que, por exemplo, ela apareça. Se uma organista ela for no culto com o ombro aparecendo daqui para baixo, ela não pode tocar. Ou ela é advertida na frente de todo mundo. Quando você pega um cara que é muito mais tranquilo, porque nem todo mundo é alienado, né? Nem todas as pessoas, a gente sabe que dentro do sistema religioso existem os maus, mas existe também a moeda boa. Então, às vezes você pega um cara bom que chama no canto, se isso for bondade, entendeu? E leva para o canto e fala, olha, você não pode. Você tem um sistema onde, se eu, como membro, frequentador, né? Lembra que quando eu falo membro, eu estou dizendo sou um mero frequentador. Eu for a uma igreja, eu cismar de hoje, eu vou na Assembleia de Deus, eu vou assistir um culto lá, e for no período de Santa Ceia, eu sou obrigado a pedir perdão. Olha como é que funciona. Eu sou obrigado a pedir perdão a essa irmandade minha porque eu congreguei num culto de uma outra igreja. Né? E depois eles vêm com aquela retórica de que não, nós não somos contra as pessoas. A CCB é uma igreja que ela é muito... Como é que eu vou explicar para você? Ela tem uma irmã gêmea. Existe uma igreja que é vista e existe uma igreja que ela é completamente inversa àquilo que ela é mostrada. Quando você frequenta o culto, você vê a igreja do culto, né? A irmã boazinha. Você vê a igreja que tem uma aparência, ela tem uma estética, ela tem uma retórica, ela tem um jeito, ela tem gatilhos emocionais, ela tem um jeito, ela tem toda a técnica, nada é aleatório, eu sempre falo isso no meu canal. CCB nunca é aleatório, é muito bem pensado, ela tem ela tem pessoas que lideram elas que não são idiotas, são pessoas inteligentes, pessoas que têm um plano de como manipular pessoas, e essas pessoas fazem parte dessa CCB, que não é a CCB. Então, às vezes, eu recebo no meu canal, por exemplo, pessoas que querem defendê-la, essas pessoas são as pessoas que só conhecem a irmã boa. Porque se você analisar, uma igreja que você entra, ela não fica te enchendo a paciência, né, em alguns determinados pontos. Você inicia numa igreja que, a princípio, diz, aqui ninguém vai te encher o saco para você ganhar dinheiro, para você dar dinheiro. Pastor aqui não ganha dinheiro, aqui ninguém ganha salário, o que é uma mentira. Você está entendendo? Mas aqui ninguém ganha dinheiro. Então, hoje, a gente vive num universo, né, que as pessoas estão saturadas de corrupção, você sabe disso. As pessoas estão saturadas de corrupção. Então, elas procuram, às vezes tem pessoas que querem ser igrejeiras. Né? Eu já não estou mais nessa fase, eu estou naquela fase que eu já não vejo mais a importância de você ter um culto, um sistema de sacerdote, um sistema de templo. Eu estou fora disso. Entendeu? Então, mas tem gente que não, tem gente que quer encontrar um lugar que ela possa ali. Nós somos seres sociais, você sabe disso. A gente tem por necessidade de estarmos com outras pessoas. E se eu quero ser um cristão, entendeu? A pessoa ela quer ser um cristão, ela vai querer estar num ambiente com outros cristãos. Isso é normal, isso é natural. Então, ela chega lá, ela escuta o primeiro discurso, que ali não tem corrupção. Ela vê um sistema bem organizado, porque é organizado. É organizado. Você tem um sistema, tudo bonitinho, a ordem do culto, os hinos que são cantados não com uma gritaria. Então, aquilo ali, a princípio, ele te encanta, né? Que são os gatilhos psicológicos, os gatilhos emocionais que ela trabalha muito bem. E daqui a pouco, quando você vê, você já tá preso, você gosta daquilo, porque é o lugar que você não queria. Você não quer ir para uma outra igreja que está todo mundo pulando, faz você subir, faz você descer, levanta, senta, levanta, senta. Eu estou falando porque é a realidade do Brasil, né? De forma até Eu fui irônica. católico, Bruno, Uhum. por 15 anos, né? Até mais ou menos 14, 15 anos eu era católico, e eu me lembro de achar entediante a missa católica, porque era muito ritual, não tinha assim muita Sim. emoção, as músicas muito água com açúcar, e aí, grandinho, né? Há uns 4 anos eu frequentei um pouco a Igreja Batista aqui de Belo Horizonte, Uhum. Getsemane, principalmente, com a minha sogra, com a minha atual esposa, já ateu, né, mas mais para acompanhá-las e porque eu tenho interesse por religião, então me chama que eu vou. E aí eu vi a diferença, assim, como que o culto é mais animado, tem um dinamismo maior, é mais emocionante,
então tem um apelo emocional muito mais forte, inclusive para você ter uma experiência de sensação, de contato com o Espírito Santo. Então a pegada é muito diferente do culto católico. Então, na CCB, você acha que é um meio termo disso? Está mais para uma água com açúcar do catolicismo, ou está um pouco mais para, tipo, a batista, mas nem tanto assim quanto essas, digamos, neopentecostais, que o pessoal grita, gira, roda, cai no chão. Como é que é, Olha, assim, essa vibe? você deu, eu não sei se você deu sorte, assim, porque a CCB, ela, como eu te falei, a CCB, como ela não tem um estudo, ela não tem algo que seja realmente firmado, ó, funciona assim, então é cada um por si. Você vai ter um líder numa igreja que vai dizer assim para você, aqui a gente pode dar glória, vamos falar com a linguagem popular, para as pessoas entenderem. Pode dar glória, pode soltar, e ali você pula, dá calamanaia, fala em língua, fala um monte de coisa, e você vai ter outra CCB, às vezes na esquina do mesmo grupo, que o cara é mais centrado. Então, isso vai de público para público. A igreja que você Entendi. visitou um dia, talvez ela tivesse esse perfil. Mas a CCB é difícil você montar um perfil porque ela é muito mesclada. O que eu vejo na CCB, tá? O que eu vejo na CCB é o seguinte. Hoje, como eu falei para você, você tem uma população que está saturada de falsos cristãos, né? Porque é o que mais tem. O que mais tem hoje são enganadores, pessoas que querem só dinheiro, pessoas que querem só trazer você para poder extorquir alguma coisa para você. Então, ela, pensando nisso, ela montou toda uma estratégia para segurar essas pessoas dentro dessas prisões emocionais. Então, olha só, você entra numa igreja que o primeiro discurso do pastor, que lá não é pastor, lá é cooperador, o primeiro discurso do cooperador é: aqui ninguém ganha para pregar. Opa, já achei uma igreja boa, porque esse é o que é fomentado hoje. Isso é o que é fomentado hoje pela sociedade. A sociedade, ela busca pessoas decentes. O que a sociedade busca hoje? As pessoas, por mais que a gente tenha hoje um universo que é tão debatido, esse universo de ateísmo, esse universo do cristianismo, de outras religiões, mas as pessoas que estão no meio cristão, né, elas querem locais onde elas se sintam à vontade, onde elas não se sintam enganadas. E quando você entra numa igreja que diz a primeira coisa para você: aqui ninguém ganha para pregar, você já dá um insight ali na hora, você já começa a pensar diferente. Que é Poxa, vamos ver. diferente, né? Uhum. Vamos ver o que esses caras têm para propor. Né? Aqui o cooperador não ganha salário. Realmente, ele não ganha salário. Aqui a gente tem uma coleta, que ela é voluntária, tá? Você dá quanto você quiser. Aqui não tem dízimo, porque o dízimo é do diabo, ou ele é da lei. E aí, às vezes, o cara que realmente ele não tem esse conceito, ou que ele não entende, entendeu? Ele vai, a princípio, ele gosta, ele se conecta. Então, parece com o sistema da católica em termos de arrecadação, né? Não tem Exato. aquele dízimo, é uma oferta ali, se você está podendo, se você está, sei lá, sentindo que é um momento importante de você dar alguma coisa, você dá, é mais livre, assim. Parece Isso. melhor, né? Assim, a princípio já A elimina um princípio parece pouquinho. melhor, porque É, você se conecta, é o que você busca. Se você, olha, as pessoas estão no YouTube, né? Aqui, elas estão no seu canal. Por que as pessoas assistem o seu canal? Porque elas sentem algum tipo de credibilidade naquilo que você passa. Entendeu? As pessoas vão ao meu canal porque elas sentem algum tipo de credibilidade naquilo que eu passo. Então, as pessoas, elas buscam isso hoje. Elas buscam, porque a gente está saturado. A sociedade hoje, ela está saturada de charlatão, de mentiroso, de gente que só quer dinheiro, essas coisas. Então, quando você entra no lugar, correto, que diz isso, opa, beleza, eu acho que aqui é legal. Aí você tem um sistema de orquestra que é bonito, você não pode negar. A CCB, ela tem um sistema de orquestra que é maravilhoso, não tem como negar. Você entra, é tudo com ordem, é tudo com decência. Então, ali, você, naquele primeiro momento ali, por mais que você esteja indeciso, você para e pensa assim: eu não sei se eu fico, mas se eu tiver que escolher, eu fico nessa. Entendeu? É a uhum. primeira A decisão primeira que você impressão é tem. bem boa, então, né? Exatamente. Inclusive, tem o lance de mulheres de um lado e homens de outro, isso a minha sogra Isso, comentou que ela viu, isso. né? Tem isso, né? Uma organização, assim, de Exatamente. divisão entre homens e Então, isso mulheres. tudo influencia. Você tem um sistema onde qual é a narrativa proposta? Os homens sentam de um lado, as mulheres sentam de outro, porque aqui você vai estar focado em Deus. O cara, mesmo que o cara seja aquele cara que seja super safadão, vamos botar assim, que vai para a igreja só para conquistar uma mulher, mas tendo ali, ele não tem como fazer algo diferente, e ele, por mais que o cara seja malandro, malicioso, ele acaba caindo na real de que aquilo ali realmente tem algum sentido naquilo que a igreja está propondo, e mesmo assim ele acha que aquilo ali é interessante. Então, são esses os gatilhos. Então, a primeira impressão é de que é uma igreja boa, entendendo? E se fosse dessa maneira, seria uma igreja boa. Se fosse Ah, dessa forma,
seria uma igreja boa se não existisse a irmã Má. Entendeu? Que a gente vai entrar agora. Inclusive, eu recebi um comentário hoje no Instagram, deixa eu ver se eu acho fácil aqui, À de uma vontade. pessoa que talvez tenha tido contato mais com essa irmã boa aí que você falou. Aqui, ó, achei aqui. Exatamente. Quem defende, defende a irmã boa. Ela comentou assim, ó, eu fui criada na CCB, não frequento, pois não acredito em seus dogmas e não concordo com as divisões de gênero. Mas sempre teve coisas legais lá, hein? Principalmente ajuda a comunidade e tem bem menos escândalos relacionados a desvio de dinheiro. Daqui a pouquinho queria que você falasse de dinheiro, que eu vi que você fez vídeo já sobre isso no seu canal. Tem umas tretas aí também, né, Bruno? Antes tinha esse lance de espíritos possuindo pessoas, e a galera estava lá, parecia que estava tomada pela língua dos anjos, e era um ambiente bem mais misógino e homofóbico. Hoje em dia, fico espantada com o avanço. Minha mãe vê os cultos e eles defendem vacinação, falam sobre respeito aos transexuais, já está rolando movimento para as mulheres tocarem em orquestras, já ouvi falar de aceitarem mulheres trans. Tá bem legal, e sempre compartilharam um viés muito cristão, mais cristão mesmo, de ajudar quem está em dificuldade, inclusive ajudaram muita gente da minha família. Muito carinho pela comunidade da CCB. Então, e depois ela até comentou em outro momento, assim, apesar disso, meu irmão tem uma visão totalmente diferente da minha, ele odeia. Mas assim, tem algumas coisas, antes de a gente passar para a irmã Má, então, ô Bruno, tem algumas coisas que você vê que são positivas mesmo, além dessa organização, a escola de música que você elogiou, né, que é boa, assim, que é uma coisa bem organizada. Tem coisa positiva, assim, até porque tem gente que fala, né, você chama a galera só para descer a lenha das religiões. Na verdade, a intenção é conscientizar. É um pouco a proposta do seu canal também, né? Assim, de ajudar pessoas que podem estar alienadas, um pouco perdidas com isso, para desenvolver o pensamento crítico. Mas a gente pode também apontar se tiver coisa boa, né? A ideia não é também esconder coisa boa que pode ter. Você vê alguma coisa dentro disso que essa menina falou? Você não vê isso, Bruno? Tem coisa positiva na sua visão? Não tem? Antes de a gente falar das podreiras. Olha, o que é positivo, como eu falo, eu gosto da ordem de culto da CCB, eu gosto da ordem de culto. Se fosse aquilo ali, sabe, seja sincero, você entrar numa igreja que não te obriga a nada, não te manda levantar a mão, não te obriga, entre aspas, né? A irmã boa, você tem uma igreja que você entra, se você quiser, você entra e sai sem ninguém te ver, não te obriga a nada, você é livre para cantar, não te obriga a levantar a mão, que eu achava ruim isso, cara. Uma vez eu fui com um menino, a gente era jovem para a igreja, aí acho que metodista, ele faz memória, e falou assim, levanta a mão. Eu falei, levanto nada, pá. Ele levanta a mão, eu levanto nada, pá. Ele levanta a Eu mão. Aí o também não pastor falou assim, você não vai gostava levantar a disso, mão? Eu não. falei, não vou levantar não, cara. Enfim, então você tem uma igreja que, a princípio, ela parece boa, e nesse sentido, a ordem de culto dela, eu gosto. Tá? Como ela organiza isso tudo porque é muito homogêneo. Assim, você vai em qualquer lugar do Brasil e do mundo, você sabe o horário que começa, você sabe o horário que termina. Isso é muito legal. Você sabe o horário que começa, o horário que termina. Como eu disse, você tem uma ordem de culto com uma orquestra que é muito bem estruturada. Lá a gente está falando de violinos, a gente está falando de saxofone, clarinete, tem toda uma cadência, é feito um estudo, ninguém toca ali de qualquer maneira, eles precisam passar por testes, estudos. Às vezes a pessoa fica 1 ano, 2 anos, aí ela começa a frequentar reuniões para crianças para poder tocar ali em público. Então, isso não é simples, é uma coisa que é bem trabalhada. Então, ponto positivo para ela. Agora, 2 pontos que a nossa querida internauta comentou, por exemplo, ela falou sobre filantropia. A CCB ela não ajuda ninguém. Eu não sei de onde ela tirou que a CCB ajuda alguma pessoa. A Olha só. CCB, inclusive, eu fiz diversos vídeos mostrando sobre isso. A CCB ela é uma igreja que ela não é filantrópica. Qualquer ajuda que você ouvir falar na internet de qualquer pessoa, ela parte de ajuda pessoal. Deixa eu te explicar. Eu e você, nós somos da CCB, eu estou vendo que você é um cara que está com uma necessidade, eu vou lá e te ajudo. Ou eu dou para a igreja te ajudar, mas ela tirar 2 cofres dela, ela não faz isso. Tá? Ela não faz isso. Inclusive, é um dos bordões do meu canal. A CCB não ajuda ninguém. Ela não se importa com pessoas. Isso é um dos bordões do meu canal. Olha só. E eu já fiz vários vídeos, eu tenho diversos podcasts com diversos depoimentos de pessoas que simplesmente foram abandonadas pela instituição. Ela, inclusive, é uma das instituições com fama de ser um único exército que não volta para ajudar os seus feridos. Ela simplesmente põe outro lugar. Então, existem esses conceitos. Olha só. Você falou outros pontos aí que ela comentou. Deixa eu me lembrar A agora. respeito de sexualidade, né? De sim, vamos lá. homossexualidade, tudo. Toda essa nova narrativa proposta pela Congregação Cristã no Brasil, ela está se remodelando, sim, graças à crítica.
graças aos canais que estão batendo firme Legal. nela. Ela está mudando a postura. A gente sabe que a gente está entrando numa nova era. Nós estamos numa nova era, não é tempo de mudança, a gente está numa nova era, a gente está numa era digital, a gente está numa era que antigamente eu tinha uma igreja que não era, ela era blindada, ela ela tinha posse do microfone, como eu falo para você, quem tem o microfone tem o poder, correto? Só que agora ela não tem mais o microfone como exclusivismo. O microfone está na internet, na boca do crítico, na boca no canal do Daniel Gontijo, que fala sobre ela hoje, é um exemplo. Então, ela não é mais detentora do microfone. E quando eu não sou detentora do microfone, meu querido, infelizmente, eu tenho pessoas que vão confrontar aquilo que eu falo. Então, antigamente, eu falava o que queria. Eu desprezava as mulheres, eu desprezava os homossexuais, eu batia, como eu disse, existe um estatuto dentro da CCB que proíbe uma criança de usar bermuda porque vai estudar música. Isto é contra os estatutos da criança e do adolescente. Eu tenho uma igreja que ela vem no culto online e diz assim, ó, se você apanha do seu marido, você deve voltar para casa e orar a Deus. E eu entro com vídeos falando, não. Se você apanha do seu marido, 180, minha querida. 180. Exatamente. Exatamente. 180. Eu trouxe diversos depoimentos de mulheres. Nós temos casos e casos que eu não gostaria de entrar aqui no seu canal nesse momento, porque a gente está falando sobre... Vamos deixar a conversa mais leve, né? Vamos deixar a conversa um pouco mais leve. Mas a gente tem diversos. Então, conforme esses 2 anos e poucos, não apenas do meu canal, porque eu não falo apenas por mim, eu quero usar o seu espaço até para falar pelos outros canais que estão lá. Eu tenho um canal de um companheiro nosso que está há 20 anos pregando. Então, essa mudança ela está acontecendo. Eu não estou aqui para mudar a doutrina da igreja, porque isso não vai mudar. A gente está falando de uma organização centenária. A gente está falando de uma organização que está há anos pregando que o homossexual não vai entrar no céu. E agora ela tem uma outra pessoa que bate que tem o microfone e diz assim, ó, se ele vai entrar no céu ou não, se você quer usar esse ponto bíblico, é um direito seu. Agora, você não tem direito de menosprezar ele como pessoa. É um exemplo. Se a mulher na igreja ela é proibida de pregar porque lá em Coríntios está escrito, isso é um ponto. Agora, por que a mulher não pode tocar na orquestra, que ela falou? Quando ela falou de tocar na orquestra, eu fui um dos primeiros canais, e é um dos canais a apoiarem essas mulheres, que é o Ministério vetou. O Ministério da CCB vetou, sabe por quê? Eles tiveram a cara lavada de dizer que não podem colocar as mulheres para tocar na orquestra, o que essa internauta perguntou, porque eles têm medo dos machões virem bater no Ministério. O mesmo Ministério que proibiu 60% dos músicos ano passado, agora, esse começo do ano, proibiu 60% dos músicos de tocarem porque era instrumento de sopro por causa da pandemia, alegando que eles iam ter contaminação, e que voltaram atrás. Então, assim, são respostas que são muito incoerentes. A CCB ela tem isso, ela tem esses elementos. Então, ela está mudando porque ela não é mais detentora do microfone. E se tem uma coisa que a CCB teme, o Daniel, é o seu nome ser exposto. Porque ela sempre foi a protegida. Ela sempre foi a igreja que nunca... Quem ouviu falar de CCB, se não no teu canal ou no meu canal? Uma das igrejas mais antigas do Brasil, se não a primeira. E quem ouviu falar de CCB? Ninguém. Por quê? Porque ela sempre foi reservada, blindada. E, de repente, outras pessoas têm o microfone para tirar essa blindagem. E ela é obrigada a mudar por causa dessa nova era. E essa mudança não é porque parte isso de cima, é porque o povo embaixo está muito consciente. As pessoas estão muito conscientes. A gente está falando de uma igreja que tinha o hábito de, se você pecar para a morte, que é um dos grandes elementos problemáticos da CCB, acho que isso já está até na pauta de resposta, você tem uma igreja que, se você adultera, se você comete adultério, se você faz sexo antes do casamento, é uma igreja que não te perdoava. Que no dia 5 de setembro de 2020, o líder máximo da instituição veio à internet e disse que Deus pode perdoar, nós não. Isso foi um abalo psicológico, sabe? Isso foi um choque. O grande êxodo da CCB no ano passado foi justamente esse culto. Como que um ministro, um líder de uma religião, que se diz a graça de Deus, né, como eu falei para você, a igreja que é detentora do evangelho, que foi nascida em 1910 para propagar esse evangelho, tem a coragem de dizer, por exemplo, que se uma pessoa peca, Deus vai te perdoar, mas a gente não. E, de repente, tudo isso abala as estruturas dela. Abala as estruturas dela porque ela não estava preparada. O ensinamento de Jesus, não, assim, o pouco que eu estudei durante a minha formação cristã, acho que Jesus não ensinou exatamente isso não, né, Bruno? Exatamente, assim, é completamente incoerente, sabe? São coisas que não fazem sentido, não faz sentido. Então, ela, assim, respondendo a ela, tá? A você, a todos aqueles que estão ouvindo a gente no canal,
a instituição ela está mudando, entre aspas, ela está camuflando algumas mudanças por causa da pressão popular. As irmãs não foram para a orquestra. Você imagina uma igreja que diz assim para você: eu não vou colocar mulheres para tocar porque não cabem mulheres. A gente está saturado de músicos. A gente tem muito músico, mas ela não fecha as portas para os homens aprenderem? Se está saturado, tem que fechar para todos. Você está entendendo o que eu estou expondo aqui para você? Então, são essas mentiras, essas incoerências que eu ponho lá no canal, né? Você falou sobre... Inclusive, assim, fazendo um gancho, então, estou já com umas 4 coisas assim para a gente explorar um pouco mais. Achei muito legal essa fala sua. Me freia aí, porque eu falo bastante. Não, mas está ótimo, estou adorando. Quando domina o assunto, assim, e é algo importante para a gente embala mesmo. Mas está muito bom, tá? Está muito bom, Bruno. Fazendo um gancho sobre esse lance aí da mulher, o que é o tratamento dado à mulher dentro da CCB? Teve um vídeo seu, inclusive, que você até mencionou assim que, poxa, não sei se tem uma palavra melhor do que machismo para descrever isso aí. Existe esse machismo, então, na CCB? A mulher é tratada de uma maneira diferente, é menosprezada ou subestimada? O que é que você vê lá dentro que não é muito legal a respeito disso? A Congregação Cristã no Brasil é uma igreja completamente machista e misógina, tá? Ela se equipara a um trecho bíblico, se não faz memória, lá em Coríntios 13, agora não lembro onde diz que a mulher que esteja na igreja, que ela esteja calada. A mulher na igreja que esteja calada, porque ela não pode pregar, ela não pode ensinar melhor. E se ela tiver que aprender, ela aprenda, né, em casa, sendo submissa ao homem, enfim. Então eles usam esse trecho para simplesmente desvalorizarem a mulher. A mulher na Congregação Cristã no Brasil, ela é completamente desvalorizada. Inclusive, eu tenho uma série de vídeos no meu canal que eu fiz sobre mulheres. Eu fiz um curso com o Leandro Carnal e com a Malala Yousafzai. Eu fiz agora mês passado ou mês retrasado. Então, eu peguei trechos desse curso e eu coloquei, né, para as pessoas verem, e eu coloco diversos pontos, né, como você buscar o conhecimento, né, enfim, uma série de pontos aqui. Você tem uma igreja que diz o seguinte: a mulher aqui não pode pregar porque isso é bíblico. Só que a mulher é uma igreja que, quando nasceu, a mulher pregava, a mulher fazia parte dessa orquestra, a mulher, inclusive, as mulheres na Congregação Cristã do Brasil, quando a igreja nasceu, em 1920, por aí, elas tinham mulheres que atendiam cultos para criança. E, de repente, isso tudo acaba. Não pode, porque é bíblico. E, assim, se não é bíblico, se é bíblico, eu não quero entrar nesse ponto, mas se eu não posso pregar na igreja, se eu não posso ensinar, entenda bem, qual é o conceito? Na igreja eu tenho que estar calada porque, segundo a Bíblia, eu não posso ensinar, correto? Só que a congregação ela não tem ensino. Ela não tem ensino, ela tem profecia. E essas mulheres, elas pregam nas visitas. Você vai no culto da Congregação Cristã no Brasil, e quando uma mulher ora, porque a mulher pode orar, ela não pode atender o culto para pregar, porque é vedado o ensino. Mas olha como é que é incoerente. Quando ela chega e ela vai para o culto, e ela simplesmente sentiu de fazer oração. É porque lá é assim, é por revelação. Deus revela para alguém orar, Deus revela para alguém pregar, Deus revela o hino. Os hinos na congregação, eles são assim, alguém sente de chamar um hino, aí levanta uma mulher e fala assim: eu quero o hino 2, eu quero o hino 100. Aí eles cantam aquele hino. É assim que funciona. Então, revelação, entre aspas, funciona. Por que uma mulher, por exemplo, ela na oração, ela pode dizer assim: Senhor, nosso Deus, nós estamos aqui na presença de Deus, toma essa igreja pela revelação. Ela está pregando. Por que uma mulher, quando ela levanta no microfone para testemunhar, porque ela é livre para testemunhar, ela profetiza e ela não é repreendida, mas quando ela para subir numa tribuna e profetizar, ela não pode. Por quê? Porque, segundo essa retórica, a mulher não pode ensinar, mas a mulher não pode ensinar. Segundo a retórica bíblica, ela não pode ensinar. Isso não tem nada a ver com profecia, porque a palavra na CCB ela não é ensino. Ela é assim: Deus seja louvado. Eu levantei hoje aqui diante de vocês porque Deus me revelou uma palavra. Salmo 23 para o Daniel Gontijo. Daniel, o Senhor é teu pastor e nada te faltará. Isso não é ensino, isso é revelação, entre aspas. Isso é uma profecia que eu estou proferindo. Se isso não é ensino, isso não é ensino bíblico, por que a mulher não pode fazer isso, já que ela faz no microfone do testemunho, já que ela faz na oração, já que ela faz na casa dela, quando ela está reunida com os irmãos? Então, você percebe que é a ideia de que eu não quero ela ali no microfone, na tribuna. E isso se amplia quando você vê as mulheres fora do Ministério de Música, fora dos ministérios administrativos. Olha, se a mulher não pode pregar, por que ela não pode fazer parte, pelo menos, da administração? Por que você não vê mulheres na administração da igreja?
Você sabe o que a CCB foi capaz de dizer esses dias por causa dessa história das mulheres voltarem para a orquestra? Foi um absurdo, mas isso está registrado, está registrado lá no meu canal. Eles disseram que a mulher não pode tocar, porque uma mulher, quando ela for tocar o violoncelo, ela vai ter que abrir as pernas, o violoncelo vai ter que ficar ali no meio das pernas dela e os homens vão olhar. Desculpa, eu não gostaria de falar essas coisas aqui, mas você já entendeu? Ou as mulheres vão tocar a flauta, né? E elas, quando elas pegarem a flauta, elas vão fazer um biquinho assim para tocar a flauta, chega a ser hilário se não fosse trágico, e elas fazendo o biquinho, alguém pode ser seduzido. Cara, isso é uma idiotice. Caraca, Isso não tem Bruno. sentido, cara. Sabe, não há Olha sentido só. nisso. Não há A, sentido nisso, a professor. não ser o sentido de controlar o comportamento da mulher, né? De torná-la um objeto que não pode ter seus direitos, que não pode exercer as funções tal como os homens exercem. Enfim, eu acho que a palavra que você ficou um pouco hesitante, acabou trazendo assim no seu vídeo, é machismo mesmo, né, É mano? Assim, machismo, cara. É é machismo. isso. Machismo, misoginismo. Eles são Aham, misóginos, aham. eles são machistas, eles têm uma retórica. Isso aqui não é invenção. Tá? Isso aqui não é invenção. Eles têm uma retórica que é assim: a mulher é tão submissa ao marido. Eu, inclusive, fiz diversas denúncias. Nós tivemos o caso da mulher que morreu esses dias, ontem ou hoje, ontem, eu não lembro, eu fiz um vídeo de novo sobre esse assunto, sobre uma ex-cantora da CCB, cantora entre aspas, porque ela não era cantora, ela cantava no YouTube, que ela foi assassinada pelo próprio marido. Você está entendendo? Que são denúncias recorrentes no meu canal, que a gente sempre faz, e outros canais também. Por quê? Quando a mulher apanha e que ela vai a esse ministério, o que já não deveria acontecer, porque se você tem uma igreja que você não pode opinar onde ela emprega o dinheiro, por que ela tem que opinar na minha vida? Mas vamos lá. Se você apanha como mulher, você vai a esse ministério, né, que você deveria ligar para um 80, você deveria buscar os seus direitos legais. E o ministério diz assim para você: volta para casa, apanha de novo. Ou você apanhou porque você deve ter feito alguma coisa errada. Cara, isso não existe, cara. Isso só existe num conceito antigo que ela carregava. E agora ela está tendo que aturar essa série de denúncias. A gente está fazendo diversas denúncias. Nós temos diversas. Eu tenho canais hoje nesse universo da CCB que são canais femininos que fazem essas denúncias. Eu trago nas podcasts, o professor, pessoas que falam: olha, eu tenho uma podcast gravada, uma das últimas, com uma ex-membro da CCB, que ela diz que ela não poderia gerar e ela teve que fazer barriga de aluguel, sabe? E o ministério disse para o marido dela que ela era para se separar dele, porque isso não poderia, que isso era um pecado. Enfim, são diversos É, elementos, cara, que quando você vê num todo, aí é que você começa a enxergar a irmã Má. A irmã Má, você não consegue enxergar ela dentro do culto. Você precisa sair do culto. Foi por isso que eu tive que sair dessa igreja para poder enxergar essa irmã Má. Não que fosse proposital, porque isso foi muito pelo acaso, entendeu? Mas foi assim que aconteceu. muito interessante, Bruno. Eu queria só dar um passinho para trás, assim, e Vai, resgatar volta. algumas coisas que você falou, até um pouco mais para trás ainda, porque eu fiquei numa dúvida quando você falou que tem uma semelhança com as testemunhas de Jeová também, uma coisa mais doutrinária. Depois a gente volta para essas coisas mais controversas. É, nessa CBB, entende-se que Jesus era Deus encarnado aqui na Terra, ou não, era o enviado de Deus, ou o filho de Deus, era uma figura diferente de Deus Pai. Existe essa noção de trindade, por exemplo, como na católica, ou é algo diferente mesmo? Jesus não é Deus, não, essa história aí é uma balela, enfim. Como é que é visto isso na CCB? A princípio, quando a gente frequenta a igreja, entenda bem. Se você perguntar para um membro da CCB o que é Trindade, ele vai dizer: quem é a tia da esquina que vende pipoca? Ele não entende, porque, como eu te falo, não há um estudo bíblico na CCB para que haja esse tipo de discussão. Então, o que acontece? Você tem o inário da CCB, que ele tem os pontos de doutrinas, 12 pontos de ensinamentos, que são os 12 pontos principais. Entre eles, antigamente eles acreditavam que a Bíblia era a palavra de Deus, agora eles acreditam que ela não é mais a palavra, que ela contém. E os pontos da Trindade, enfim. Na essência, perdão, na doutrina, no sistema doutrinário, a CCB ela até acredita, tá? Ela até acredita na Trindade. Tá? E quando eu frequentava a CCB, por senso comum, assim, aquilo que você aprende, porque você não tem um ensino. Então você aprende com o irmão do lado que não sabe nada.
Então, como é que você crê em Jesus Cristo? Eu creio que ele é o Filho de Deus, ele veio, ele reencarnou como Filho de Deus, ele é o Filho de Deus. Então, no senso comum, na opinião pública CCB, Jesus, o sistema de Trindade, ele funciona. Tá? Ele funciona. Agora, se você perguntar à instituição, aos membros, até os líderes, o que é a Trindade? Hoje, claro, porque esse universo ele é tão comentado hoje, de uns 2 anos para cá, as pessoas têm resposta, mas até 2 anos atrás as pessoas não tinham resposta. Se você perguntasse exatamente isso, a pessoa te diria: a Trindade é a tia que veio de coxinha na esquina? Eles não têm ideia. Eu não tinha ideia. Quando eu falei para você, eu acho que eu falei para você isso em particular, no offline, eu não lembro, eu disse assim: rapaz, não me pergunta nada sobre questões teologia doutrinárias. e Não, que tudo. isso aqui Aham. está valendo, isso aqui está valendo, que você Tá. perguntou. Mas por quê? Porque quando eu era da CCB, eu tinha uma concepção do evangelho. E quando eu saí, eu descobri que eu não sei nada, cara. Sabe? Porque o que é ensinado lá é ensinado sem nenhum tipo de ciência. Não tem nenhuma base, é simplesmente achismo. Eu acho que o véu é. Eu acho que tem que dar ósculo. Eu acho que o homem tem que andar sem barba. Acha por quê? Porque Deus falou. Acabou. Uhum. Uhum. Você está entendendo? Deus falou que ele Sim. enviou o filho dele. Aí você vai num culto e o outro cooperador, o outro assim, vai dizer: Deus falou que a Trindade não é. O outro vai dizer: Deus falou que é. Então você se perde, porque você não tem uma Aham. hegemonia naquilo que é pregado. Você Uhum. não tem uma consistência, você não tem algo que seja realmente sólido, consolidado. É cada um por si. Eu não tenho estudo, então na tua igreja você vai dizer que pode baba. Na igreja do lado, como eu falei bem no início do vídeo, vai dizer que não pode, enfim. E vai ficar aquela coisa, pode, não pode. E é por isso que é comum as pessoas se perderem. Vai numa igreja que o cooperador diz que esse negócio de ser mais fervoroso, isso não é de Deus. Aí você vai na outra igreja, esse negócio de ser muito quieto não é de Deus. Então você não sabe o que é. No final, você sabe aquilo que é pregado. O que é pregado é manipulado. Tá. Então a Entendeu? gente entra no outro ponto que tem tudo a ver com isso que você falou. A questão das profecias. Então, você disse que a revelação, a profecia, tem um papel central durante os cultos na CCB. Não existe tanto essa parte do ensino, do estudo bíblico, essa parte teológica deixa a desejar, porque então existe mais evidência nessa parte profética, de revelações e tal. Como é que funciona isso, Bruno? Assim, você chegou a dar um exemplo rapidinho antes, só porque é um universo muito diferente para mim. É uma coisa muito espontânea, é algo planejado que o líder que vai ministrar ali o culto chega com uma coisa preparada ou não, é uma coisa de supetão, no feeling mesmo. Como é que é esse negócio? E outra coisa, né, para emendar, profecia, assim, você confia, você acredita em profecia hoje em dia, você não acredita? Você já teve ali profecias interessantes, já Eu queria saber se profetizou, eu sou enfim, ateu já, fala um né? pouquinho sobre isso. Bem, vamos lá. Partindo desse princípio, quando eu digo para você que dentro da CCB não há uma hegemonia. Então, assim, eu não sei o que eu prego, eu não sei o que eu falo aquilo que eu acho, eu falo aquilo que eu penso. Então, eu tenho um sistema onde, dentro da hierarquia maior, o que é pregado em forma profética é totalmente manipulado. Por exemplo, certa vez, eles disseram assim, no culto online, eles disseram assim: fique em paz, na profecia da palavra, fique em paz com os canais críticos, Deus vai dar um jeito neles, falando diretamente assim para a gente. Aí, na hora que o líder lá falou isso, eu entrei em contato com o outro e falei assim: eles estão aprontando alguma coisa. Eles estão aprontando alguma coisa. Aí nós descobrimos, já em dias depois, que eles chamaram críticos na delegacia, eles derrubaram o meu canal. A CCB já derrubou o meu canal, já tentou derrubar 2 vezes. Já é a terceira vez que eu estou com o canal. Só para você ter ideia, não apenas o meu, eu falo diversos também. Então, você percebe que o que é pregado pela hierarquia maior é fruto, eles dizem que é uma revelação, mas é fruto de um consenso, de uma reunião. Olha, aqui nós precisamos resolver. Inclusive, eu publiquei um áudio de uma reunião deles, secreta, que eles tentaram até derrubar no YouTube, e o YouTube vetou, não permitiu que eles vetassem. Né? Tentaram entrar com direitos autorais em cima do áudio. Eu falei assim: nem diz o nome da CCB, como é que eles podem dizer que é deles? É uma pregação, a gente sabe que é deles pela roupagem, entendeu? Como é que eles vão provar? O YouTube realmente me deu. E nesse áudio, um dos advogados da instituição falou assim: a gente tem que derrubar o canal dele. A gente tem que derrubar o canal dele. Eles estão atrapalhando, eles estão disseminando ódio. Aí vem com toda aquela retórica de que nós somos disseminadores de ódio, aquela coisa toda. E poucos dias depois, o meu canal foi derrubado.
Poucos dias depois, alguns outros youtubers, que também têm a mesma proposta que a minha, foram chamados na delegacia. Então você vê que aquela profecia ali foi para quando a pessoa que está lá, que é manipulada, ela ouvisse e ela escutasse que o crítico foi na delegacia ou foi derrubado, ele dizia, Deus falou pela palavra. Entendeu? Então, esse universo, esse grupo maior, eles utilizam dessas manipulações. Os grupos menores, porque assim, como eu falei bem no início, existem pessoas boas lá dentro. Tá? Existem pessoas boas lá dentro. Agora, o cara vai olhar para você, igual já aconteceu comigo. Ele vai olhar para você e vai ver você barbudo. Aí você vai no culto e ele vai dizer, barba não é de Deus. É profecia, isso aqui é revelação. Não é eu que estou falando. Sabe? Aquela cara lavada para dizer que Deus é o avalista daquilo que ele está falando ali, algo que não tem completo sentido. Então, você vai encontrar palavras, sim, dentro desse ministério menor que são manipuladas, mas você vai encontrar palavras que são pregadas, mesmo que eu não acredite nisso, respondendo também da sua pergunta, já não acredite mais nisso, já seja muito cético sobre isso, sabe? Mas você vai encontrar o cara que está ali de boa vontade, o cara que realmente tem intenção de ajudar. O cara que está ali preocupado, ele está olhando e viu a igreja ali triste, abatida, ele vai pregar, pode cumprir ou não, não estou aqui para julgar. Mas ele vai ali dizer, olha, hoje você entrou, Salmo 23, lembra? Daniel Gontijo, Deus manda dizer para você, Deus hoje é o pastor, é o teu pastor e nada te faltará. Aí o Daniel Gontijo chora, entendendo? O fruto da manipulação é como eu falo para você. Você tem alguém chega para você e fala assim, Daniel, vou colocar o seu nome não. Alguém diz para você, fulano, a sua mãe morreu. Você vai sentir um impacto na hora. A pessoa está mentindo. A sua mãe não morreu. Mas a reação sua, ela é uma reação genuína. Ainda que você ainda não saiba a verdade, mas o efeito dentro de você é um efeito genuíno. Você vai chorar, você vai sentir o impacto, você vai sentir emoção, você vai sentir aquele peso ali dentro de você, você vai chorar. Então a reação dentro do culto, ela é natural. Agora, ela é fruto de uma mentira. E mesmo que mesmo eu não sabendo, ou eu sabendo que aquilo ali é mentira, aquilo ali não anula o que eu senti, Daniel, o Daniel. Não vai anular o que eu senti. É o que acontece na instituição. Ela prega uma série de mentiras, ela prega coisas que às vezes não tem fundamento nenhum. Eu volto a falar para você, eu já não acredito mais em revelação. Na minha época de alienado, eu acreditava. Hoje, não. Então, mas aquela pregação ali, você entra na igreja. Daniel, hoje, ele vai entrar no culto online com o Bruno aqui, ele vai entrevistar o Bruno de Edrix, canal Fora da Caixa. Aí você vai antes, deu uma passadinha, parou um cristão ali da CCB na porta da tua casa. Daniel, Deus manda te dizer, hoje você vai fazer uma entrevista. Ele foi lá e olhou no teu story. Mas disse, olha, Deus manda dizer, eu estou naquela entrevista, Deus que manda te dizer, revelação. O Daniel tomou impacto, ele ainda não entendeu que o cara foi lá e analisou. Ele viu aquilo, que ele está manipulando aquilo. E o que acontece? O Daniel, poxa, esse cara... Sabe o nome disso, Bruno? O efeito não sei se você viu a minha entrevista com o Neuromágico, que é o Nicolas Junqueira, Gosto, mas isso é chamado... É ótimo, né, o canal do Nicolas. Gosto. Tem lá o quadro Falsos Profetas e tudo. Isso é a leitura quente. E tem muito líder religioso que já foi preso por causa disso. Exatamente. Eles vão lá na internet, no seu Facebook, no Instagram, obtêm informações. Então, eles já têm aqueles dados em mãos e vão ali durante o culto, a reunião religiosa, falar sobre esses dados como se estivessem tendo uma revelação, ou no caso dos médiums, como se estivessem recebendo aquela mensagem por meio de um espírito ou coisas do tipo. Então, vários líderes religiosos de diferentes religiões já foram pegos por conta dessa leitura quente. Agora, tem outros casos, eu já tive uma experiência de profecia, não sei se eu posso dizer profecia nesse caso, mas que mexeu comigo aí. Você falou de mexer, né, com as emoções nossas e tal. Eu não sei se a pessoa fez, pelo que eu conheço dela, ela não faria isso de forma a tentar me enganar, sabe, assim, de forma sacana. Mas talvez ela tenha se inspirado em elementos que aconteceram há uns dias para poder falar coisas que cabiam a mim. Eu fui lá num desses cultos, né, com a minha sogra e esposa, e o pastor estava lá falando, e que via que tinha gente ali que não acreditava, que duvidava muito, mas que aquele dia era dia de aceitar Jesus no coração. E eu estou vendo que você é reticente, você está aqui por algum motivo, você que acredita que tudo é coisa da nossa cabeça, no cérebro, você que tem esse ceticismo tão aflorado. E aquilo ali foi falando, puxa, isso aí está servindo para mim, ó. Embora eu não tivesse muita reticência, assim, né? Eu não cambaleio muito, não, a respeito da minha descrença, né? Mas, poxa, como é que esse cara tá falando essas coisas? Ele falou até de neurônio uma hora, né? Eu tenho doutorado em neurociências, mano. Sim. Aí eu tô, poxa vida, que negócio assim. Eu senti, assim, eu senti uma emoção ouvindo aquele negócio ali.
No final, cético que sou, ô Bruno, eu fui dar uma sondada assim, conversando, então, nossa, legal, gostei da sua pregação, que ele é amigo assim da família e tal, né? Então, da minha sogra. É, poxa, você já tinha ouvido falar de mim e tal? Já não, eu conversei com sua sogra esses dias, falou muito de você, sua esposa também, apaixonada, falou que você é muito estudioso, né? Muito questionado. Então, cara, assim, inspirado ou não nessa conversa, né? Ou se foi ou não foi voltada para mim a fala dele, ele tinha informações sobre mim. Então, muitas vezes, quando a gente começa a investigar, a gente vai vendo que aquilo que parece extraordinário pode ter uma fonte ali, ou uma inspiração na vida real para a pessoa falar o que parece que se encaixa. Além das coincidências, né? Então, assim, eu sou muito curioso sobre esse Sim. fenômeno das profecias. Eu acho que isso que você falou tem muito a ver, né? Tem casos que são arranjados, uma coisa armada. Tem outros que eu acho que talvez não sejam armados, pode haver coincidência, ou uma inspiração, né? Às vezes eu sei que algumas pessoas estão passando por A, B ou C e trago aquilo ali, vem à tona alguma coisa. E por probabilidade, assim, quando eu crio um universo, olha só, professor, quando eu crio um universo único, e eu tenho dois universos, eu tenho um universo dentro da igreja e eu tenho um universo fora da igreja. A igreja diz o seguinte, ó, se você for para fora da igreja, tá? Você vai passar por isso, isso, isso e isso, ela vai colocar demônios nessas portas, não vai estudar, não vai estudar neurociência, senão amanhã você vai estar abrindo o canal para falar contra a igreja. É mais ou menos isso. Entendeu? Então, o que acontece? Então, você cria dois universos, o universo dentro da igreja e o universo dentro do fora da igreja, correto? Então, o que acontece? Dentro desse universo da igreja, ela diz assim, ó, eu tenho a solução dos seus problemas. Aí ela pega e te joga naquele universo problemático e diz assim, ó, aqui você vai sofrer isso, você vai sofrer isso. Então, ela reduz essa probabilidade de problemas. Quais são os problemas, em teoria, né, que as pessoas que vão à igreja elas têm? Hoje, né? Depressão, ansiedade, problemas com filho, drogas. Então, você tem um universo Finanças, reduzido. né? Uhum. Então, você tem um universo reduzido. Então, assim, a probabilidade... Tá? Eu não estou aqui desmerecendo igrejas. Não é essa a função do meu canal. Meu canal aqui, eu não prego contra a igreja, cara. Eu prego reforma de pessoas, análise críticas. Você aprender a ser um pensador. É o nosso direito. Tá entendendo? É o nosso direito. Eu tenho o direito, sabe, de questionar. Se eu sou ser humano, né? Se eu sou ser humano, eu tenho que ter as perguntas. Né? Não é o que a gente fala sobre verdadeira ciência e pseudociência, quais são as diferenças entre ciências e pseudociência. A verdadeira ciência ela está sempre se autoanalisando, ela está sempre fazendo as perguntas, ela não tem as respostas. Eu não tenho as respostas, eu tenho as perguntas. E a pergunta é, se eu estou dentro de um universo que está me reduzindo aos mesmos problemas, você vai numa casa doutrinada pela CCB, em que você é o servo inútil, porque essa é a retórica da CCB, você é um servo inútil. Tá? Retórica CCB. Nós somos inúteis, o mundo ele vai te pegar, você está em depressão porque é coisa do diabo ou porque é uma feitiçaria. Então, quando eu entro numa visita ou num culto e eu prego esses elementos já fechados nisso, a chance que eu tenho de pegar você, quem está envolvido nesse outro universo, é muito ampla, cara. É muito ampla. Você está entendendo? Entendeu? Então é muito mais fácil, porque eu te condiciono, eu tiro aqui ó, as outras vertentes, as outras alternativas, e eu te coloco num mundinho e que eu tenho meia dúzia de problemas. Então, talvez eu erre hoje o seu problema, mas amanhã eu acerto, cara. E, no geral, Exato. todos eles sempre apontam para o mesmo problema. Você está aqui hoje porque você quer servir a Deus, você é um homem de Deus, você é inútil, o diabo te desprezou. E a pessoa, a minha vizinha brigou comigo mesmo. E, sabe, quem não briga, cara? Quem não tem problema na família? Quem não tem problema financeiro? A gente está diante de uma pandemia. Exatamente. Aí eu, como instituição, eu te jogo nesse mundo e eu te dou a solução para este mundo. Tá vendo? Você está nesse mundo porque você não está servindo a Deus de verdade. Se você servir a Deus nesta graça, entendeu? Eu vou te dar a solução dos problemas. E a pessoa sai com aquela felicidade ali, acreditando, sabe, que aquilo ali é genuíno. E ela vai para casa feliz. Hoje eu fui na igreja e Deus falou pela palavra de que até em 7 dias eu estou desempregado e eu vou estar empregado de novo. Aí passa 7 dias, a pessoa não arruma um emprego, ela volta para a igreja, cabisbaixo. Aí a pregação é essa. Você não recebeu a bênção porque você dormiu de cuequinha. Porque você não estava preparado para isso. Porque você não vigiou. Terceiriza a responsabilidade. Aí a pessoa, sabe, inocente, vítima, a maioria é vítima, Daniel, a maioria é vítima. Tá? Fora os manipuladores. A gente tem 2 grupos, né? Lógico. Manipulador e manipulado. A maioria é manipulado.
Tá? Aí você volta para casa com aquela ideia de que você não presta. Você é o cara que é odiado por Deus, porque você... Por isso que eu digo que é difícil sair da CCB. Um dos elementos de dificuldade de sair dela é esse, porque você está condicionado no mundo e que é tão fechado e que, de repente, para você sair, sabe, você vai ser desprezado pelo maior ser que eles consideram o universo, que é Deus. Deus não te ama. Por quê? Porque ele mandou uma coisa na tua vida, uma benção de uma porta de emprego, e você simplesmente vacilou. Você dormiu de cueca, você, sei lá, falou um palavrão e agora ele não vai mais te dar emprego. Ele é castigador. Ele é um Deus, né, que ele vai te espraguejar. Não, você vacilou, o problema é teu. Você vira aí, passa mais 7 dias de fome. A igreja não é filantrópica, não vai te ajudar. Talvez um irmãozinho, do vizinho que tenha sensibilidade por você vai te ajudar. E nessa história, você fica preso 23 anos dentro de uma igreja, entendeu? Sem essa ótica. Porque enquanto você não sai, você não começa a enxergar esse prisma de longe, sabe? É o que eu faço muito dentro dos meus podcasts, eu me afasto, às vezes eu não concordo com o que a pessoa fala na minha podcast, mas eu não estou ali para debater isso. Eu me afasto e deixo ela falar. Ela diz, minha igreja, a mulher não pode pregar. Aí, por quê? Ela me responde por quê? Tá, entendendo? Então você se afasta um pouco, aí é que você consegue enxergar que na frente daquela máscara ali da boazinha, tem alguém por trás, cara, vestindo ela. E a ideia dos canais, de toda essa conversa que a gente bate nos canais, é trazer esses elementos para que você aprenda que você... Eu não digo, por exemplo, para a pessoa sair da igreja ou ficar. É uma decisão sua. Eu não estou aqui para comandar a sua vida, senão eu estou te tirando de uma alienação e te jogando em outra. Não, eu estou te dando aqui as opções. Ó. Funciona assim. Problema seu. E a gente acaba causando sensações nas pessoas que as pessoas não gostariam de ter. Né? Principalmente aqueles que têm uma visão muito diferente da nossa, às vezes se ofendem. Exatamente. Nossa, você deve receber comentários como os que eu recebo aqui, né? De muita gente Muitos. chateada, emputecida pelas coisas que eu falo ou que falam aqui meus convidados e tal. Por mais que a gente tente ter esse respeito, são temas sensíveis, né, Bruno? São Sim. ideias que problematizam, que desafiam a pessoa a se questionar mais, a desenvolver o pensamento crítico, e é difícil quando toca ali naquela nossa zona de conforto, né? Mas na medida do possível a gente vê, e eu vejo isso no seu trabalho também, fazendo com respeito, né? Fazendo de uma forma Sim, sim, que seja sim, claro. construtiva, né? E deixa a pessoa tomar a decisão dela. A gente não está aqui, eu concordo com você, para forçar ninguém a nada, né? Simplesmente a gente Porque compartilha as o professor, ideias. assim, o meu debate ele está em outro nível, assim, não é nível maior. Eu digo assim, por exemplo, o debate dos ateus. O debate dos ateus, né, da maioria dos ateus, eu vejo que eles estão ali dentro de um campo onde eles estão conversando com as pessoas que estão ali servindo a essa religião. Esse é o campo que as pessoas estão debatendo. É um exemplo. O meu campo é um outro campo. São de pessoas que foram destruídas pela instituição. A gente está falando de pessoas que queriam se suicidar. Existe um trabalho feito pelo... eu esqueci o nome dele, está no meu canal, Hernandes, alguma coisa, e ele fez uma pesquisa para o TCC dele, e dentro desse trabalho ele conseguiu identificar, né, com conversas com psicólogos em diversos locais do Brasil, que no universo da depressão, e mesclado ao universo religioso, a congregação cristã no Brasil detém a maior fatia dessas pessoas, cara. Caraca. Sabe, eu Uhum. esqueci o nome dele, depois eu até te mando para Sabe você. uma coisa que eu pensei nisso? Você quer concluir, depois eu comento? Desculpa. Então, o que acontece? Quando eu abri o canal, eu abri com essa intenção, sabe, de trazer esses elementos para que as pessoas possam... A gente está falando disso de pessoas que suicidam. Por quê? Porque a CCB, por ela ser exclusivista e ela ser a graça de Deus, ela é diferente de uma pessoa que sai da CCB, ela é diferente de uma pessoa que sai da Assembleia de Deus. A pessoa que sai da Assembleia de Deus, ela bate na porta da Igreja Batista. Eu vim congregar aqui. A pessoa que sai da Igreja Católica, ela bate em outra porta. A pessoa que sai da Umbanda, que sai do Espiritismo, que sai seja ela islâmica, né? Inclusive eu entrevistei o Sheikh Jihad Hamadi, um dos Me líderes da manda o comunidade. Eu contato dele aí entrevistei o Henrique depois, Cristo. hein? Eu entrevistei o Henrique Cristo. Consegui entrevistar o Olha Henrique que Cristo. legal. Se quiser, eu trago ele para você. Entendeu? Massa, massa. Olha, aí, então, essas pessoas que saem, elas batem nessas outras portas. A pessoa que sai da CCB, não. Ela aprende que Deus não está em outra igreja, como eu já disse aqui para você no início, que a CCB é a única igreja que salva, e que se Deus não está ali com ela, ele não vai estar em outro lugar. Então a pessoa imagina, você está confrontando o Deus do universo que diz, eu não te quero mais, viva. E o que a pessoa faz? Cara, ela entra em choque psicológico, depressão, Deus não me ama, Deus não me ama, Deus não me ama.
a mãe, a tia, o primo, o avô, sei lá, alguém fala, vamos na igreja. Não adianta, vou fazer o que lá? Entendeu? Lá não tem lugar para mim, porque ela aprendeu que é só na CCB. Eu tenho diversos vídeos, eu tenho 620 vídeos no meu canal falando. Eu estou tentando resumir 620 vídeos aqui, Nossa tá? Senhora. Nessa entrevista. Então, quando a pessoa sai, é depressão, é suicídio. A gente tem um número gigantesco de pessoas, porque elas não conseguiram se convencer. Então, esse núcleo que eu falei para você, esse grupo que eu falo, eu não falo aqui dentro. Eu estou falando para outras pessoas. Você que saiu da CCB, você sabia que você foi enganado? Que não é nada disso, que o que você aprendeu lá é completamente diferente da realidade. A pessoa toma um choque. Como assim? Quer dizer que dentro do universo cristão, né? Dentro do universo cristão, quer dizer que Deus me ama? Sim. Por quê? Porque é isso, isso, isso. A pessoa, ufa. Você Ô, sabe, Bruno, eu fale. recebi outro dia aqui o pastor Berloffa, não sei se você chegou a assistir essa live, foi até recente. E ele falou: Poxa, Deus ama o ateu, e você não vai para o inferno porque você não aceitou Jesus como seu Salvador. Então, você tem, inclusive, dentro do cristianismo, algumas vertentes, eu não sei se é o termo mais correto, mas mais liberais, mais Sim. flexíveis a respeito dessas doutrinas, né, sobre salvação e coisas do tipo. Então, a gente encontra de tudo, né, Bruno? Assim, até o ateu pode ficar tranquilo aí na perspectiva de alguns pastores. E uma coisa que eu queria comentar sobre esse exclusivismo, que é muito interessante. Em geral, e é um dos tópicos que eu vou abordar no minicurso que eu vou dar no início do mês que vem para o pessoal, eu vou até deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse, não é só para quem é psicólogo, tá? Em geral, pessoas mais envolvidas com a religião tendem a ter melhor saúde mental, inclusive menos sintomas depressivos. Sim. A força da relação é pequena, mas essa é a tendência. Por outro lado, um ou outro estudo já saiu sobre esse exclusivismo que você está falando, essa visão muito fechada, né? A nossa religião é a única que realmente salva, que controla muito o comportamento dos membros, diferenciando eles dos demais do mundo, né? Esse aspecto dicotômico, né? Nós versus eles. Sim. Essas religiões muito exclusivistas, assim, e que controlam muito, tendem, de fato, a adoecer mais as pessoas do que religiões que são um pouco mais flexíveis, um pouco mais leves. Outro elemento que você falou aí, esse Deus punitivo, esse Deus vingativo que parece dar as caras ali na CCB, não é que não tem amor, eu acredito que eles também falem de um Deus de amor, mas parece que esse elemento aí de um Deus que pune, um Deus que castiga, está presente também. Pessoas que tendem a acreditar nesse Deus mais castigador tendem também a ter pior saúde mental, em oposição a pessoas que têm uma imagem de um Deus mais benevolente, mais amoroso, que acolhe, que é tolerante, que, enfim, aí a relação já é positiva. Então é muito curioso isso, né? Não é toda religião, toda doutrina, toda forma de você se envolver com uma instituição religiosa que vai ser benéfica para a sua saúde mental. Eu acho que você está trazendo coisas aqui que são muito sérias, muito importantes para a gente pensar também nos possíveis impactos negativos que algumas instituições podem acabar proporcionando para os seus membros, né? Uma coisa que fica aí mais uma crítica, né? Mais uma reflexão. Você está falando aí, né, dos canais que estão de repente trazendo conteúdos para fazer esses líderes religiosos pensarem. O canal do Antônio Miranda também, grande amigo meu, Assisto ele. assiste também, Inclusive, né? ele Traz aumentou assim. quase 5 mil inscritos agora. Eu gosto do canal dele. Gosto Tá muito. crescendo muito, Gosto. pois é, então eu acho bacana isso, né? Que, querendo ou não, aos pouquinhos eu acho que esse trabalho que a gente faz sensibiliza, conscientiza, dá uma chacoalhada positiva, né? Nas religiões. Mas assim, voltando agora assim para um ponto que eu acho que você começou a trabalhar, o Bruno, por que é difícil sair então da CCB? O que mais que eles têm de recursos ali de aprisionamento? Não sei se é uma palavra boa, ou alienação dos membros, não sei se é uma palavra forte demais, mas eu já te vi usá-la, né? Então, por isso que eu estou Eu fui trazendo um dos aqui. derradeiros lá. Isso aí, O que mais que tem de mecanismo? E como, no final das contas, você acabou saindo da CCB? O que aconteceu? Vamos explorar um pouquinho isso, que eu acho que vai ser interessante. A ideia de por que é difícil sair da CCB, tá? É uma igreja que ela prega que Deus está somente ali, né? Tudo aquilo que eu falei no início, nesse período agora com você. Você tem uma igreja que diz: fora daqui você não vai encontrar Deus, entendeu? E ele só morreu por você, Cristo só morreu por você uma vez. Se você adulterar, se você errar, pecar, o que seria esse pecado dentro da CCB? O maior pecado, o ápice, né? O ápice do pecado na CCB é sexo.
A gente está falando de adultério ou do casal que está apaixonado lá, que vai casar e não conseguiu aguentar até sábado. Você está entendendo? E o cara foi lá e fez sexo com a noiva dele. A gente está colocando um exemplo. E, então, para a CCB, isso é o ponto máximo. Não há perdão. Segundo o Ministério da CCB, não há perdão. Agora, algumas pessoas estão melhorando, mas, como eu te falei, o universo, crítica, em cima, batendo em cima, então eles estão mudando por causa dessa nova era. Eles precisam remodelar, porque senão eles fecham com o tempo. Hoje não. Então, você tem uma pessoa, né, o Joãozinho, que ele está na Congregação Cristã no Brasil, e ele, sei lá, conheceu a Maria e ele foi lá, adiantou o casamento. Tá? Ele foi lá, adiantou o casamento. Então, ele foi e contou para o ministério. O ministério disse assim para ele: você vai sentar no último banco, porque você não tem mais perdão. Você vai sentar no último banco, Joãozinho, e você vai ficar lá até Deus achar que tem misericórdia de você. Aí nisso, né, eu estou falando de essência. Alguns pontos você encontra diferente, mas é essência. Então, nisso, essa irmandade, ela era ensinada, e isso em ensinamentos, agora mudou um pouco, mas ela era ensinada que pessoas que pecam não são dignas nem que sejam saudadas. Né? Oi, boa tarde, paz de Deus, paz do Senhor, enfim. Então, imagina o Joãozinho agora entrando na igreja e as pessoas passam por ele e elas, né, a saudação da CCB é paz de Deus, a paz de Deus. Então, elas não saudam o Joãozinho. Aí o Joãozinho, por vergonha, ele não senta mais lá na frente, porque ele tem vergonha de entrar na igreja e sentar lá na frente, porque as pessoas vão ficar olhando para ele. Então, ele escolhe o último banco como banco da misericórdia ali para ele poder sentar. Ninguém fala com ele, a palavra revelada, né? A palavra revelada é só: o que você está fazendo aqui? Quando é um cara do bem, ó, fica aí, que Deus vai te ajudar. Mas, no geral, ela é assim. E acaba o culto, o Joãozinho, né, na inocência dele, passa o irmãozinho de terno: paz de Deus, irmão. Amém. Passa na rua, a pessoa vê o Joãozinho vindo, a pessoa muda a calçada para não saudar. Entendendo? Aí o Joãozinho pensa assim: poxa, não vou mais ficar na igreja. Aí a mãe do Joãozinho, né, preocupada com ele, fala: mas meu filho, fora da congregação não tem Deus, lá você vai pecar, o mundo vai te abraçar, o mundo na concepção deles. Né? É esse universo que eu te falei que eles criam, em que eles demonizam. O mundo vai te abraçar. O Joãozinho não aguenta, porque ele não aguenta a pressão. Ele é ser humano, cara. Ele não aguenta ir para a igreja e um lugar que, por princípio, ele deveria ser bem tratado. Um lugar que, por princípio, ele deveria receber o amor, o carisma, e não é uma igreja qualquer. É uma igreja que diz ser a graça de Deus. É uma igreja que diz conter a narrativa e a retórica do amor. É a igreja que Jesus escolheu em 1910 para conduzir o evangelho, porque nenhuma outra igreja há como ela. E o Joãozinho, ele só é desprezado, ele é menosprezado, ele é destruído. O Joãozinho fala assim: minha família está doente, você pode fazer uma oração na minha casa? Aí o ministério diz: a gente não faz oração na casa de quem é pecador. Aí o Joãozinho pega e ele fala assim: vou sair da igreja. Aí o líder que era responsável por ele, que deveria estar resolvendo o problema dele, ele diz assim: ufa, um problema menos para me resolver. Então o Joãozinho vai. Aí o Joãozinho vai, ou fica com a Maria ou não, enfim. Aí o Joãozinho vai e pega a vida dele e tal. Aí um dia o Joãozinho, né, na amargura da vida, pensa em se suicidar, ele pensa em sair desse sistema emocional que ele está aprisionado, e ele fala assim: só tem uma alternativa. É como eu falei, ele não vai bater na porta da Assembleia de Deus, ele vai bater na porta da CCB. E chega lá, o Joãozinho, ao invés de ser filho pródigo, você está voltando, com saudade de você, o Joãozinho é massacrado. Isso tudo que o Joãozinho está sofrendo, o cooperador vai falar lá na frente para que sirva de exemplo para todo mundo. Eu te pergunto: é difícil ou não é sair da CCB? Que pesado, hein, Bruno? É difícil, cara. Uhum. Por uma questão social, a gente está falando de tratamento, a gente está falando de uma comunidade que o rejeita, e por rejeição própria, porque o Joãozinho, ele acredita fielmente, cara, que ele não pertence mais a Deus, dentro daquele conceito cristão ali, ele não pertence mais. Então, o que ele está fazendo ali? O que ele está fazendo ali? Você ouve nos testemunhos da CCB as pessoas dizerem assim: ó, eu estava indo me suicidar. Aí apareceu uma pessoa que era uma ex-pecadora, uma pessoa que pecou, desculpa, uma ex-membro. Ela disse assim: ó, eu já passei por isso. Não para, porque Deus vai te castigar, Deus vai te machucar, Deus não faça isso. E a pessoa: eu escutei a voz de Deus, e a pessoa, sabe, é muita coisa. Como eu falei, é muito difícil você resumir isso aqui em 1h30, porque é um universo próprio. A gente está falando de um universo próprio, é um universo totalmente que te machuca, que te destrói, que não se importa com você. A gente está falando de um universo onde o Joãozinho, ainda quando ele não tinha pecado, ele estava passando fome, ele chegava para a igreja e dizia assim:
igreja, eu não tenho dinheiro. E a igreja fala assim, é mesmo? Você trabalha de quê? Você quer o quê? Uma cesta básica? Você trabalha de quê? Você congrega todo dia? Você está todo dia? Você não está vindo no culto da sexta-feira. Aí fica difícil. E a sua esposa faz o quê? Ela não faz nada, mas aí ela tem que trabalhar. Aí fica difícil. Aí fica difícil. Você tá dizendo, não, mas não tem muito difícil. A gente vai orar a Deus. A gente vai orar a Deus para ver se Deus mostra a gente na sua casa. Aí o Joãozinho fica lá 1 mês sem a cesta básica, 2 meses sem a cesta básica lá, indo para a casa do outro líder. Eu estou rindo, não de deboche. Eu estou rindo porque é cômico, cara. É algo que é inacreditável, o professor. Ô, É Bruno, inacreditável. por falar nisso, fazendo um gancho, então, a respeito de dinheiro, você falou que aquela primeira impressão é positiva, porque não tem o dízimo, então não tem aquela campanha, como a gente vê em algumas igrejas por aí, evangélicas, para poder arrecadar até o 13º lá do fiel e tal, mas existem tretas a respeito disso, de enriquecimento ilícito, ou pelo menos algumas controvérsias, algumas coisas mal explicadas. Tem algum problema aí nessa esfera financeira, ou passa liso aí, sem nenhum problema, a CCB? Falar sobre o financeiro da CCB tem que sempre falar com cautela, né? A gente tem que falar com Ah, cautela. imagino, até por Fica questões tranquilo que eu falo para jurídicas você. e... Eu falo para você, Tá. mas vamos lá. Sempre com cautela. A CCB ela é uma farsa quando ela diz que ninguém ganha para pregar. A gente tem diversos líderes que os caras ganham ajudas, 15 mil, 10 mil por mês. Poxa, se eu não ganho para pregar, ganhando ajuda de custo assim, eu me alisto para ser um líder da CCB, para mim isso não é problema. Vamos lá. Retórica CCB. Tudo que a gente faz aqui, a gente faz de graça. Né? A gente faz de graça. Você tem um inário, você tem um livro preto chamado Inário, eu não tenho ele aqui, senão eu te mostrava aqui, está por aqui perdido, pelo meu estúdio aqui. E o Inário, a ideia é a seguinte, isso aqui é preço de custo. O Inário é preço de custo. Tá? Você vai pagar R$5 porque a gráfica ela custa R$5 na gráfica para mim. Só que o que eles não te contam é que a gráfica é do líder. O que eles não te contam é que o líder paga os royalties para os autores, que são membros da CCB, correto? Então, assim, a gente está falando de o Brasil inteiro e o mundo inteiro sendo distribuídos pela mesma gráfica. E o royalty é aquela porcentagem, né, que vai para o 10%. artista, É então, 10%. 10%. Exatamente. 10%. Eu só não sei se é 10% dividido para os 12 autores ou se é 10% para cada um. Aí eu não sei te dizer, porque a gráfica nunca me respondeu essa pergunta. Mas 10%. Então, quando eu tenho 10% da venda de todos os inários de uma igreja mundial, a gente está falando de quantos membros? A CCB, a última vez, tinha o quê? 50 milhões de membros? A gente está falando de um número... mas a gente está falando de 50 centavos, Bruno, para cada um. 50 centavos dividido para 12, sei lá, daria 2 centavos e meio. A gente está falando de milhões de exemplares. A gente tem uma igreja que vai ser reformada. Uma igreja que vai ser construída. Tá, dinheiro do povo. Obra da caridade. Mas eles não comentam que aquela igreja ali ela vai ser construída pelo ancião, líder, amigo deles. Não há nenhum tipo de... Fugiu o nome agora. Quando se faz... se cota em várias empresas. Esqueci o nome agora. Se lembrar aí, alguém fala aí. Auditoria não, Quando se compra em várias empresas, não, quando você entendi. cota em várias empresas, é um número, tem até um termo público. Entendi. Fugiu agora. Eu falo isso Sei direto, o que mas você quer dizer, também não veio aqui uma enfim, licitação. licitação, exatamente. Não tem uma licitação. Você é meu amigo, Daniel. A próxima igreja, entendeu? Você constrói e aí você sabe que tem os favorecimentos. Tá? O meu filho quer ser ancião, aí você coloca ele na tua igreja. Ou a próxima igreja, sei lá, vai custar quanto? 5 milhões uma igreja? 500 mil. Então, existe isso. A gente sabe que existe isso. Tem coisas que eu posso provar, tá? A maioria, e eu não anuncio, eu não coloco no canal, entendeu? Determinadas situações, porque eu prefiro estar num universo onde eu só falo. Eu não quero ter que ir para a justiça, eu não quero ter que ser chamado de delegacia, eu não quero ter que ser chamado de juiz para ter que provar. Evitar umas dores de cabeça, né? São coisas que eu não gosto, sabe? Mas se eu tiver que ir, eu vou. Entendeu? Um dos maiores elementos, como eu te falei, foi o do Inário. Quando eu fiz o vídeo, tem um vídeo falando sobre isso. Foi um impacto tão grande que a própria instituição foi e derrubou o meu canal. Quando ela fez em junho uma coleta a nível Brasil. Olha só, a CCB fez em junho e julho uma coleta a nível Brasil
que foi passada em todas as igrejas, e ela dizia assim na sua circular: serão 23 dias para São Paulo, a sede ali em São Paulo, 23 dias de coleta para a capital de São Paulo, e nos 30 dias, 7 para o Brasil. Ou seja, no mês de junho, tudo que fosse captado do dia 1º até o dia 23, seria ali para a igreja suprir a necessidade do povo, correto, em São Paulo, e os outros 7 dias no Brasil. Aí eu peguei e fiz um vídeo assim, peraí, o que está dizendo essa circular? Essa circular está dizendo assim, ó, que essa coleta, que ela era, a princípio, uma coleta nomeada para piedade, ajudar as pessoas que estão carentes, ela estava dizendo assim, ó, esses valores serão destinados para piedade e diversos. Aí, quando eu coloquei, esses diversos são o quê? A gente vai nos estatutos, diverso diz construção, viagens de líderes. Então, assim, eles mentem na cara dura para você, mas sem estar mentindo, cara. É uma questão de interpretação, você não presta atenção nisso. Então, As eu peguei letras miúdas ali, né? Eu fiz um vídeo e falei assim, peraí, 23 dias para você ajudar uma igreja desse tamanhozinho assim, a nível Brasil, coleta nacional, para ajudar uma igreja desse tamanhozinho assim, que diz que vai suprir todas as necessidades, e 7 dias para você suprir todo o Brasil, e no outro mês a mesma coisa, então a gente está falando de 46 dias para uma igreja local, para suprir o quê? Então, qual é o portal da transparência que você tem, igreja? Onde, por exemplo, você tem um portal que diz onde você está empregando esse dinheiro? Cara, eles derrubaram meu vídeo. Eles ficaram tão nervosos que eles derrubaram meu vídeo. A CCB entrou com ação lá para derrubar meu vídeo. Por quê? Porque quando eu falei isso, as coletas caíram. Por quê? Porque você, quando entra na CCB, você tem uma opção de você designar aquele valor. Ó, eu quero dar para a pessoa, a gente chama de piedade, né? Para você ajudar a pessoa que está, o Joãozinho que está passando necessidade lá da cesta básica. Correto. Isso aqui eu quero na construção. Como as pessoas não dão para construção, elas dão para piedade, eles pegam esses valores e jogam, porque eles não se importam, bordando meu canal, eles não se importam com pessoas. A CCB ela não tem nenhuma obra filantrópica. Todas as filantropias que ela age, elas partem, toda a filantropia que ela exerce, ela parte de movimento particular. Não, você está enganado, Bruno. Eu vi no YouTube, inclusive, um grupo de irmãos da CCB doando cesta básica. Eles doaram. O grupo. Não a instituição. Não saiu do cofre. Não saiu do cofre da instituição, saiu, né? É uma coisa, não sai do cofre entendi. dela. Entendi. Entendeu? Interessante, Bruno. Então, assim, a gente já está com 1h e 22 minutos de live. Uhum. Eu quero, então, te fazer a última pergunta, talvez a penúltima, vamos ver aqui, mas que eu acho que é muito importante. Eu quero entender como é que foi o seu processo de desconversão. Você teve uma sacada, você teve uma experiência específica que foi negativa, traumática? Como é que foi isso para você? Para você, de repente, então, se tornar desigrejado, né? Deixar a CCB para trás. Eu sempre falo lá no canal que o motivo de eu ter saído da CCB é um, e o motivo de eu ter o canal ele é outro. Ou o motivo de eu não pertencer a alguma igreja ele é outro. Eles não se correlacionam, tá? Eles são motivos diferentes. O motivo de eu ter saído da CCB foi ter enxergado que ela é uma igreja que não me representava mais. Na época, quando eu tinha a ideia de que alguma igreja tinha que me representar, ela não me representava mais como instituição. Eu ainda não enxergava a irmã Má dessa forma como eu enxergo, mas eu tinha uma intuição de que alguma coisa estava errada, porque eu pertenci 23 anos, eu pertenci não ligado oficialmente a esse ministério, mas eu atendi cultos, eu viajei o Brasil, eu viajei o mundo pela CCB, então eu tive todo o suporte, o know-how, para entender aquilo que estava errado. Eu vi todas as injustiças, aconteceu injustiça com a minha família, com a minha esposa, na pergunta que você fez, se tem algo particular nisso, tem, entendeu? A minha esposa foi uma pessoa, por exemplo, que ela não era o Joãozinho, ela era a Maria. Nessa história do Joãozinho, ela era a Maria, né? Que eu não era o Joãozinho, era outra pessoa, relacionamento antigo, e ela sofreu tudo isso. Entendeu? Então, quando eu decido sair porque eu vejo que a instituição não me representa. Depois, eu abro um canal para ajudar esses Joãozinhos e essas Marias. Entendeu? Olha, não é nada disso, sabe? Não é nada disso. O que está acontecendo? Você foi enganado. Tá? Isso é um processo intermediário. Só que, assim, você criticar, você falar sobre todos esses elementos, você trazer isso, você é um ser evolutivo. Né? Você está evoluindo na sociedade. Né? Nós temos uma mente, né, como Einstein disse, é como um universo que se expande. Conforme você vai aprendendo, cara, você não volta nunca mais ao processo original, ao ponto original. Você está em aprendizado. E, assim, seria muita ingenuidade não acreditar em alguns elementos hoje que estão diante da nossa face, diante da nossa sociedade, e você simplesmente tapar a visão sobre isso. É por isso que eu assisto canais ateus. Se você perguntar, você acha que a Bíblia foi manipulada? Para mim foi, claro.
Está entendendo? Eu conservo ainda a minha fé. Eu ainda conservo a minha fé em Deus, eu conservo a minha fé em Cristo, são elementos da parte. O meu canal, inclusive, ele não é nem um canal cristão. Hoje eu já consegui montar isso para as pessoas que me assistem. Ó, não é um canal cristão. Eu falo sobre os problemas dentro da igreja, mas eu não sou. É como o cara que tem um Não está mercado. pregando, né? É como um cara que tem um mercado, ele seria cristão, ou ele é muçulmano, ou ele é espírita, ele vai vender o que tem no mercado. E o que eu vendo no meu canal é trabalhar esses assuntos. Entendeu? Independente se eu sou ou não cristão. Entendeu? Então, esses motivos. Um foi o motivo para eu sair da CCB, e o motivo de eu não pertencer hoje justamente a uma instituição ou não ter uma religião. Eu sou cristão, mas eu não tenho nada assim. Eu sou muito cético hoje, tá? Eu vou ser muito cético, não sou um ateu, mas eu sou muito cético, tá? Eu sou muito cético, é que hoje eu não vejo o cristianismo realmente da forma como que eu via. Eu vejo como algo que é manipulado, é manipulador. Eu respeito as religiões, eu não estou aqui para combater fé. Eu acho que se a pessoa tem fé, é o direito dela, inclusive isso é constitucional. É Com constitucional. certeza. Às vezes eu tenho fé em Deus, eu entendo o trabalho dos ateus, eu entendo o trabalho das pessoas que. E é importante, cara. Isso é importante, porque, lembra, eu aprendi isso contigo, tá? No canal, falando sobre pseudociência. Se eu o tempo todo não me reavalio ou não reavalio os meus conceitos, eu vou ficar preso na pseudociência. Eu não quero isso para mim. Eu quero aprender, eu quero desenvolver, eu quero estudar, eu quero saber o que é verdade ou não. Então, para mim, a Bíblia foi manipulada, tá? A Bíblia foi manipulada. Se você tem hoje o sistema, em pleno século XXI, que manipula todo mundo, imagina no passado, cara. Poxa, é muita ingenuidade não acreditar nisso. Né? Você está entendendo? Eu acredito que é um Deus, eu acredito que houve um Jesus Cristo, eu acredito muito nas mensagens de Jesus Cristo, eu acho que ela é uma mensagem que ela é muito, tanto atemporal como ela é religiosa, porque assim, as mensagens de Cristo elas são muito boas. Ainda que ele não existisse, poxa, a gente está falando de amor, de respeito ao próximo, a gente está falando de não julgar se o cara é homossexual Sim, ou não. perdão, sim, Essas aceitação, mensagens são tolerância, é. perfeitas. Entendeu? Mesmo que ele não existisse, acho que a filosofia dele ela me cabe muito bem. Eu sou um cara que eu gosto muito. Eu acho que o Cristo ele é muito inteligente, né? Mesmo que seja manipulado. A gente está falando de um sistema que foi criado, de uma escritura que foi criada há 2000 anos atrás, que seja, e manipulada com o tempo, mas que fala de um Cristo que, quando foi julgar aquela mulher adúltera, ele disse ali, ó, atira a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Então, isso é inteligência, cara. Isso é trazer você à autoconsciência. Olha que sacada inteligente, o professor. É ou não é inteligente? Sim, sim. Você pegar e falar assim, ó, eu não vou dizer que sim nem que não, você diga, você faça autoanálise, você analise, você busque o conhecimento, você procure dentro de você elementos que possam justificar isso. Isso é inteligência, isso é trazer você à inteligência. Então, a este Cristo, eu me rendo, cara. A este Cristo Até eu me rendo. o Richard Dawkins, né, que escreveu Deus no Delírio, que é um dos ateus contemporâneos mais famosos e ativistas, escreveu um texto no seu Ciência na Alma a respeito de Jesus, e ele fala basicamente isso que você está descrevendo aí. Mesmo que Jesus não tenha existido, e muitos historiadores defendem que sim, existiu o homem, o profeta chamado Jesus, ele trouxe uma mensagem, ou ele fez coisas, ou trouxe exemplos, ou instigou a reflexão a respeito do relacionamento humano, que são coisas fenomenais, que são coisas dignas de crédito. Não foi qualquer um que perambulou ali pela Palestina do século I. Então, sendo ou não uma figura inventada, ou parcialmente inventada, né? Pode ser que existiu um homem que falou coisas bem fantásticas, mas aí a lenda veio por cima e colocou os milagres, né? É uma das hipóteses que os historiadores trabalham. Ainda assim, existem registros ali dignos de nota, né? Que impactam a nossa vida, que fazem sentido para a nossa vida. Não vou dizer literalmente tudo o que ele disse, mas boa parte do trabalho dele realmente é fenomenal, assim, tem coisa muito massa ali. Eu li os evangelhos, então eu vi muita coisa muito bacana ali mesmo, e o próprio Dawkins, que é um dos ateus aí mais ácidos, inclusive, reconhece isso também, né? Eu acho que é uma atitude de maturidade, né? A gente não tem E que, o problema da religião, o professor, é que ela pega esses elementos e ela converte isso para a sua ótica. Por exemplo, vou citar uma coisa aqui. Quando Cristo ele é indagado ali sobre dar a César o que é de César, ou quando o Evangelho, de alguma forma, ele diz assim, a verdadeira religião ela é ajudar os pobres, enfim. Você percebe que a ótica da igreja, aí que entra a manipulação, é transformar aquilo ali num contexto que favoreça ela. Entendeu? Porque quando eu digo dai a César o que é de César, quando eu digo dai a Cristo o que é de Cristo, o que é de Cristo? Aí as pessoas falam, você está falando de dar o dízimo, você está falando de ir para a igreja dar o louvor, será que é isso? Onde que Cristo falou isso? Ele não falou nada disso, ajuda o teu irmão, cara.
Ajuda o teu próximo. Deixa eu fechar meu WhatsApp aqui, que alguém mandou mensagem. Ajuda o teu próximo, ajuda o teu irmão. É dentro desse contexto. Está entendendo? Verdadeira religião. Se verdadeira religião, que essa eu sigo, é ajudar o meu próximo, ajudar a viúva, ajudar o órfão, então qualquer coisa que seja relacionada à religião, eu tenho que me estruturar nisso. Eu acho que aí a gente teria uma boa religião. Por exemplo, se você perguntar a um CCB, ou a maioria das pessoas que são religiosas, a parábola dos talentos, o que você acha da parábola dos talentos? Você tem que ir para a igreja, você tem que orar, você tem que cantar, você tem que fazer um louvor, você tem que ser um cristão de porte. Não, cara. Eu não enxergo assim. Eu acho que a parábola dos 10 talentos, se a religião é moldada em ajudar o próximo, então o verdadeiro talento não é você estar dentro da igreja. É você estar ajudando o cara ali que não tem nada o que comer. É você estar pegando R$ 50, sei lá, e ajudando o teu vizinho ali a pagar a conta de energia elétrica, alguma coisa que você possa fazer. Essa é a verdadeira mensagem. É isso que eu sigo. Então, assim, eu ainda pertenço ao universo cristão, você está entendendo? Eu ainda não tenho elementos para que eu possa sair, mas eu não sou um cara fechado e que não assisto o canal do Antônio, eu assisto o canal do Jason Ferrer, qual é o nome dele? O canal É o Jason Ferrer mesmo. o Jason Ferrer, eu acho o canal dele fantástico, sabe? Eu gosto Uhum. muito. Tem uns que eu não gosto, não, mas o do Antônio, do Jason, eu acho fantástico. Eu assisto canais de neurociências como o seu, eu assisto canais sobre espiritismo. A ideia é quebrar esse comportamento alienado dentro da religião. Então, o que eu puder trazer no meu canal, poxa, eu trouxe psicólogos, eu trouxe no meu canal psicólogos, eu perguntei o Henrique Cristo. Henrique Cristo, todo mundo falando, pergunta a ele se ele é o filho de Deus. Eu não vou perguntar isso. Todo mundo pergunta, eu não vou fazer as mesmas perguntas. Eu perguntei, Henrique Cristo, o que você acha dos líderes manipularem as massas? Cara, a resposta dele foi fantástica. São todos manipuladores. Por mais que ele tenha o jeito dele, eu não acredito nele como filho, não adianta. Mas, assim, eu achei a resposta dele fantástica, porque eu não vou explorar a mesma coisa que todo mundo está explorando. Eu falei, vou explorar outros elementos para saber se alguma coisa tem sentido. E quando eu falo para o Henrique Cristo, o que você acha dos pastores que manipulam as igrejas para pegar isso aqui? Eles falam, são todos mercenários. Perfeito, é aquilo que eu falo, cara. Você tá Olha que entendendo? legal. Eu vou assistir essa entrevista, viu? Não sabia que você tinha conversado com ele. Tem muita Falei. curiosidade sobre o Henry. Ele é gente Bruno, para boa, ele é gente boa, ele é gente boa, ele é pacato, é aquele cara que você não consegue ter hate dele. Você não consegue ter hate do Henry. Ele é um cara do bem. Ele é doido, mas é um cara do bem. Eu às vezes ficava assim, será que ele é louco ou ele é um ator? Eu tinha essa dúvida. Agora eu já tenho minha hipótese, mas não vou revelar aqui ainda não. Fizeram um livro sobre ele dizendo que alguém que estudou ele, que teve com ele, É e ele acredita mesmo. ser. Ele acredita ser. Tá? Ele Fizeram não é um um charlatão, livro, por exemplo. Ele não é caraca. um charlatão. Ele acredita ser. Eu respeito, entendeu? Olha Mas só, vou procurar esse livro depois. Brunão, para a gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem, assim, pode falar do seu trabalho, qual que é a intenção que você tem fazendo o que você tem feito na internet, principalmente aqui no YouTube. Reforço aí, né, para o pessoal que não te acompanha ainda, Fora da Caixa, deixa o arroba aqui na descrição, clica aí para acompanhar o seu trabalho, que é muito legal. Traz uma mensagem final aí, uma reflexão, enfim, o que você tem a dizer para todo mundo que está assistindo a gente agora? A gente chegou a quase 500 espectadores aqui, foi uma legal. super live, caiu um pouquinho agora talvez pelo horário, mas chegamos a quase 500 em um momento, e aposto que vai ter muita gente vendo a gente aí no futuro, né? Enfim, finaliza aí, Bruno, com uma mensagem final, por favor. Eu quero muito agradecer você, essa oportunidade de estar aqui com você. Para mim é uma honra. Eu já falei isso diversas vezes. Sou seguidor do seu canal. Você me fez até passar perfume hoje para estar na live, rapaz. Mas quero muito agradecer você. O meu canal, só para as pessoas entenderem, eu sou cristão. Quando eu falo eu sou cristão, porque eu sou alguma coisa. Eu poderia ser espírita, eu poderia ser hinduísta, eu poderia ser qualquer coisa. Não ia mudar o que eu prego. Tá? O que eu prego é mudança de pensamento, reestruturação de pessoas, reforma de pessoas, como a gente fala, né? Dentro do comportamento, né? E para trabalhar comportamento e combater a alienação religiosa, tá? Eu tenho um canal que eu falo muito defendendo mulheres, eu defendo homossexuais, tá? Eu defendo os homossexuais, eu defendo as mulheres, eu defendo qualquer tipo de preconceito, perdão, eu combato qualquer tipo de preconceito. O meu canal é para trabalhar, eu não obrigo ninguém, eu não sou contra a igreja, tá? Eu não estou aqui para pregar contra a igreja, tem que fechar a igreja. Para mim, cara, as pessoas mudando, o que é difícil, a gente sabe que é meio utópico, mas alguém a gente pega. Alguém a gente pega, sabe? Alguém a gente consegue pegar e fazer a pessoa mudar. Sabe? Eu respeito as religiões, mas trabalho em cima dessa manipulação que existe forte na liderança, tá? E quando eu falo do meu canal,
Eu combato muito a liderança. É um canal para falar de todas as religiões, mas eu ainda estou muito focado na CCB. Eu comecei com o CCB, estou tentando me desprender. Para isso, eu estou trazendo as lives com diversos especialistas, pessoas do mundo acadêmico. Como eu falei, já entrevistei o INRI, já entrevistei o Sheikh, o líder da comunidade máxima no Brasil, da islâmica, eu já entrevistei. Já fiz convite a várias pessoas. Tem algumas pessoas que estão me devendo, mas vai chegar lá. Então, trouxe a Letícia, né? A gente falou sobre espiritualidade, sobre esquizofrenia. Eu trago mulheres que têm ONGs para falar sobre agressão. Eu trago psicólogas que falam sobre agressão, psicopedagogos. Eu trago uma galera muito legal para a gente trazer. Não é um debate, eu não gosto de debater. Eu sou igual a você. Eu modelei muito a minha live no seu esquema. Você faz a pergunta, a pessoa responde. Posso não concordar, Sim, mas a pessoa sim. responde. No Aí máximo fica a a gente critério... complementa, né? Faz uma reflexão, Exatamente. mas não é aquela coisa de debater, de tentar mostrar que eu No estou certo. Brasil não funciona, professor. No Brasil não funciona. Debate é assim, é o cristão que vai querer ganhar do ateu. É isso que você vai encontrar. Então é melhor adotar essa dinâmica, que é o que eu faço no meu canal. Eu faço as perguntas e aí eu entro na cultura, eu vou entrando nas religiões e essa é a mensagem, é aquilo que o meu canal quer. O que eu desejo para as pessoas é mudança, cara, mudança de comportamento. É que você seja ou não da igreja, que é um direito seu, é uma escolha sua. Isso é constitucional. Eu não estou aqui para mudar a lei. Isso é constitucional. Eu não estou dizendo não creio em Deus, eu creio em Deus, é um direito seu. Agora, eu estou aqui para te alertar ao ouvinte que a igreja virá manipulação. Entendeu? E essa manipulação ela acontece não apenas na igreja, a gente fala de política, né? Qualquer coisa. Sempre há os bons e há os maus. Entendeu? E nesse momento, meu canal, acho que está com 10 mil inscritos, vai bater 11 mil inscritos agora, já terceira vez que meu canal está de pé, foi derrubado a primeira vez com quase tantos mil inscritos, eles foram lá e derrubaram, pá. Aí depois foram lá e derrubaram de novo, sabe? É uma luta constante. Eu coloco qualquer coisinha, eles vão lá dar um strike. Aí depois dizem que tem que deixar na mão de Deus, mas vamos lá. Então eu quero agradecer, tá? Fica aqui o convite a todos vocês que assistiram, muito obrigado pela oportunidade, espero que eu tenha contribuído, né? Eu não sou dono da verdade, nós não somos donos da verdade, né, professor? É uma questão de perspectiva, de prisma, baseado naquilo que nós aprendemos, seja na academia, ou seja na vivência, ou seja no know-how que a gente tem por trás. Tá? São 625 vídeos que eu tenho hoje no canal, é muita coisa. É muita coisa. E aí eu Muito falo sobre mesmo, olha. mulheres, homossexualismo, a gente fala sobre tudo, mentiras, incoerências, hipocrisia, análise, eu faço muita análise, o líder vai lá e fala, é isso, 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 eu vou desconstruir, construo de outra forma, aí vou xingar o palavrão aqui. Muito bom. Relaxa. Bruno, muito bom, cara. Nossa, superou minhas expectativas. O pessoal já está super agradecendo aqui. Muitas pessoas já dizendo que já estão te seguindo, então reforço, deixa o arroba aqui do Bruno, acompanho Fora da Caixa. E eu vou estar lá em breve, hein, Brunão? Vamos combinar isso aí. Vamos sim. Tô muito afim de a gente bater um papo lá, eu falar um pouco do meu trabalho também, conhecer seu público, e super agradeço, tá, por você ter vindo aqui compartilhar seu conhecimento, suas reflexões críticas que são muito interessantes. Aprendi muito com você aqui sobre a CCB, tenho certeza que muita gente que assistiu a gente também está saindo daqui sabendo muito mais e com pensamento crítico ainda mais. É difícil acompanhar, vocês sabem como é que é, né? Eu prefiro dar atenção aqui ao entrevistado, para eu não me perder e para a gente se concentrar direitinho no papo aqui, mas agradeço demais. Quem não curtiu, curta, compartilhe, se inscreva no canal, que isso ajuda demais eu continuar meu trabalho aqui. Pelo menos uma entrevista por semana, hein? Agora eu já estou tentando 2 por semana. Depois de amanhã, vou conversar com uma ex-jovem mística. Vou conversar com a Lauren, que é estudante de psicologia e teve uma trajetória muito interessante aí nas pseudociências da vida, mas se reencontrou no ceticismo, na ciência, está fazendo uma trajetória linda lá no Instagram. Então já fiquem de olho aí que sexta-feira eu vou conversar com ela. Beleza? Valeu então, chat. Obrigadão, Bruno. E você que está aí no futuro, 2094, não deixa de comentar aí embaixo o que você achou desse nosso Papo Cético. Abraço a todos. Tchau, tchau. Falou. Valeu. Tchau.